Olá, meus amigos, está começando mais um episódio do 018 Podcast. As melhores histórias são contadas aqui. E hoje nós temos a presença ilustre de um grande cirurgião, de um grande médico, um dos melhores cirurgiões do Brasil, me arrisco a dizer, sem falsa modéstia, não é não, doutor? Que isso? Por que ele me falou que ele ia falar desse jeito? Eu ia vir mais bem vestido, pelo amor de Deus. Doutor Fernando Leal. Olha minha esposa como está linda hoje, hein, amor? São seus olhos, meu amor. Viu? Especialmente de São Paulo hoje aqui, né, doutor? É. Aproveitamos que ele estava aqui na nossa região e já vamos gravar aqui um bate-papo bem bacana para vocês aí acompanharem. Já segue o doutor nas redes sociais, tem uns conteúdos bem bacanas, né, lá no Instagram, no Facebook. Bem legal, viu, gente? Bom, hoje o papo vai ser interessante. Nós vamos conversar sobre saúde. Temos até uns quitutes aqui mais diferenciados. Saudáveis até, me arrisco a dizer. Quer ver que eu falei bobagem, que aqui não tem nada saudável? Não, o doutor já deu risada. Vamos, antes da gente começar esse papo formalmente, quero falar aqui dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. E se você quiser anunciar com a gente aqui no 018 Podcast, colocar sua marca, sua empresa na nossa tela, é só entrar em contato pelos links que estão na descrição desse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações, porque nós estamos crescendo, viu? Começou com pouca coisa, doutor. Já estamos chegando a 1.100 inscritos. As nossas métricas estão todas muito positivas, todos os nossos cortes estão chegando longe, porque nós trazemos aqui sempre pessoas interessantes, como o doutor, e a gente quer trazer esse bate-papo para ser realmente uma troca. Ser algo que agregue valor, que não traga somente entretenimento, mas é uma troca, é realmente algo que vai agregar valor para a gente, para quem está nos assistindo aí. Por isso, hoje, a presença do Dr. Fernando Leal. Muito obrigado pelo convite, realmente eu fiquei muito honrado, ainda mais sabendo desse mote, que é o assunto que a gente mais gosta de falar, é o assunto da nossa rotina diária, então realmente é muito satisfatório, né? Falar de obesidade é sempre muito bom. Falar de obesidade, olha, gente, esse assunto é... Como é que a gente acompanha redes sociais e, enfim, mídias, né? Aumentou tanto essa coisa, né, doutor? Por que as pessoas engordam tanto, né? E o mais engraçado é que nós estamos vivendo nessa época de pandemia, onde a obesidade é o alvo da doença grave, e por mais que isso existe, que essa retórica de o obeso vai ficar mais doente, essa coisa toda... Você pergunta para qualquer pessoa, todo mundo engordou na pandemia. Todo mundo engordou, então, né? Apesar do risco mais aumentado do paciente obeso, parece que não caiu a ficha. As pessoas ainda continuam engordando. Isso é uma pena, porque traz muito mais risco. Não só o crescimento numérico, se você fizer uma pesquisa besta na internet, o que mata mais a Organização Mundial da Saúde? Obesidade. Você vai ver que não vem diretamente, mas as doenças que são o maior número de óbitos estão relacionadas diretamente à obesidade e ao sedentarismo. Ou seja, nós estamos nos matando, isso é estatístico. Sabe, você trabalha com números, eu trabalho com números, então se nós não balizarmos a nossa vida em números, está tudo muito errado. Então é o que eu falo todos os dias no consultório. Nós precisamos usar o que nós temos de melhor, a nossa diferenciação intelectual. Poxa vida, eu vou fazer isso de novo, isso vai me prejudicar em longevidade, em qualidade de vida. Será que não está na hora de segurar a onda? Então, sabe, a obesidade tem esse peso. E, infelizmente, é uma doença. A obesidade é uma doença crônica, sabe, de prevalência crescente, é um absurdo. E a impressão que dá é que tem muita gente ainda dando as 5 milhões de desculpas. Não sei se você ouviu essa frase do Napoleão Bonaparte, que eu adoro. Nas vitórias, dê-me um champanhe, nas derrotas, dê-me 2. Dê-me 2. E a gente faz isso com comida, com bebida, com cigarro. É a nossa rotina. Porque está super difícil para todo mundo está cansado, todo mundo está exausto do trabalho, vida conjugal, filhos, aula online, sabe? Tem uma desculpa para tudo. E o paciente obeso, se ele tem um... É muito criativo, né, doutor? Muito criativo. Ele tem uma retórica, né? Vamos colocar um repertório espetacular. Umas receitas assim que tipo, não funcionou comigo, mas isso funciona, né? Doutor, são quantos anos já de experiência nessa caminhada aí? Desde 98. A brincadeira começou quando a cirurgia bariátrica estava começando no nosso país. Eu era um pequeno cirurgião, começando a minha vida cirúrgica. Já me abriu interesse naquela época.
E a partir daí, sabe, graças a Deus, as técnicas melhoraram, os aparelhos, UTI, sabe, tudo mudou. Tudo mudou. Nós tivemos uma evolução tecnológica e a cirurgia robótica, então, a cereja do bolo. Então, a cirurgia bariátrica não é que ela ficou mais simples. Continua do mesmo jeito, cortando, costurando, dando ponto, estômago, intestino, continua a mesma coisa. Mas hoje em dia, graças a tudo que nós temos em volta, eu posso comparar a cirurgia bariátrica a uma cirurgia mais simples, como, por exemplo, retirar a vesícula. Entendeu? Sim. A complexidade para aquele médico que está acostumado a fazer, que faz isso rotineiramente. Porque não adianta, não sei se você ouviu essa frase, só beija bem quem beija muito. É verdade. Não tem jeito. São você horas vai de voo, fazer né? bem feito. A prática leva à perfeição. Exatamente isso. Então, quanto mais você faz, melhor vai ser tudo, né? Nós trabalhamos numa equipe que é a mesma equipe, a equipe é 20 anos. 20 anos, olha. Sabe? Então, não tem jeito. Você pisca, todo mundo sabe o que aconteceu. Margem de erro ali é mínima. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Não é só a expertise e a capacidade de cada um individualmente ali, mas também um profissionalismo que anda junto, né? Sim, e o mais interessante é que todos são cirurgiões. Todos, né? Então você está trabalhando com, 4, 6, 8 olhos de pessoas super gabaritadas que simplesmente naquele momento mudaram a posição. Hoje eu sou cirurgião, na cirurgia de amanhã eu sou auxiliar, depois eu volto a ser o cirurgião. Então, é muita gente prestando atenção. Então fica tudo mais fácil, mais dinâmico, mais harmônico. Fica tudo muito mais legal. Como é que fala? É incrível como vocês têm clientes, né? Vamos colocar dessa forma. Todo mundo está engordando, realmente, mas a procura para a cirurgia bariátrica se tornou algo não só estético hoje, né? Não é mais aquela, eu tô gordo, quero emagrecer, mas também aquela coisa da comorbidade, dos problemas de saúde que isso vai gerando, qualidade de vida que ganha, né? Não só isso, é funcional. Esses tempos atrás, eu não vou saber precisar a data, a Sociedade Brasileira de Urologia postou uma reportagem dizendo que mais de 50% dos homens se consideram obesos ou muito obesos, né? Nessas duas classificações. Destes, 40% assumiram que estão tomando medicamento para manter a ereção. Por causa da obesidade. Por causa da obesidade. E prejudica mesmo, doutor? Totalmente. Vamos lá, falar totalmente. Vamos falar medicamento, vamos falar da visão médica mesmo, assim, do especialista. Não, porque o que acontece? Quando você tem um aumento da obesidade, você tem diminuição da testosterona. O tecido adiposo e a testosterona são duas coisas que não acontecem muito bem. E aumenta os hormônios femininos, que nós também temos, Wagner. Nós temos um pouco de hormônio feminino. Então, a libido vai embora. E daí, associado a isso, o paciente obeso sempre tem um problema na microcirculação. E a ereção é sustentada sob circulação de sangue. Sim. Então, o cara tem uma libido menor, tem problema de circulação e ele não aguenta o tranco fisicamente. Perde fôlego. Cansa muito mais fácil. Cansa mais fácil. Então, o paciente não consegue ter uma performance sexual. Aliado a isso, ele olha no espelho, não está legal. Você junta tudo, desculpa, não tem relacionamento. Ruim, né? É ruim. E ruim. Fora todos esses fatores médicos, né? Até técnicos que o doutor falou, tem toda aquela questão da autoestima. A psicológica. A psicológica, Sim. a autoestima não tá legal, o espelho já mostra pra ele que ele já não é aquela coisa toda, né? Não, é o que eu falo, a gente não precisa ser saradinho ou barriguinho de jacaré, não é isso. Mas O ninguém mínimo, né? quer alguém que está completamente largado do seu lado. Sabe? Tem que ter um brilhinho. Tem que ter um brilhinho, né? Tem que ter, não adianta. Sabe, eu concordo, porque para chegar nesse lugar, essas pessoas que realmente têm uma definição corporal maior, é muito mais do que a gente faz. Não só do ponto de vista alimentar, de atividade física, de rotina, constância. Disciplina. É difícil. Então, sabe, poxa, eu trabalho para burro, eu tenho 40 minutos por dia no máximo para fazer uma atividade física, você vai conseguir. 80% é dieta. Aquela frase que também é super famosa é: barriga de tanquinho não se faz na academia, se faz na cozinha. Se faz na cozinha, né? Sabe, é dieta que vai fazer você perder essa gordura. Não tem jeito. Óbvio que a atividade física vai moldar tudo isso, vai mexer na estrutura e vai te dar outros benefícios cardiovasculares, etc. Mas a perda
É na boca. Boca fechada. É na boca. Tá ouvindo, né, amor? Você tá ouvindo, Tá né? ouvindo, né? Quando a esposa cozinha muito bem, doutor, e faz sempre coisas muito boas, assim, né? Então, você vai virar para ela e fazer coisas boas do ponto de vista nutricional saudável. E sabe qual que é o maior problema? Vou colocar entre nós aqui, né? que é acontece, que a né, gente amor? sabe desses dados que o senhor acabou de dizer aí, tem essa questão das desculpas, só que quando a gente se propõe a fazer algo, vamos comer legal, vamos comer certo, vamos comer algo que seja nutritivo, saboroso, a gente também consegue. Consegue. Então é ser vergonhista, né? Não? Não, mas eu realmente acredito nisso. Não sei se o mote é esse, mas vamos lá. A obesidade, na minha ótica, tem 3 pilares. Tá? Então eu não consigo nunca dizer que o erro é do gordo. Confesso que talvez antigamente eu até pensava, Fernando, há 15 anos atrás, talvez eu pensasse que o erro era do gordo. Hoje em dia tem muita coisa para a gente estudar, tem muita definição e fica um pouco mais fácil. Então eu vislumbro 3 pilares. O primeiro pilar é o da indústria. Nós somos manipulados pela indústria. Isso é fato. Então eles mascaram o nome do açúcar, chamam de açúcar invertido, de maltodestrina, e coloca que o negócio é diet ou light. Não é, tem açúcar. E não é. Então, produto zero, você vai virar atrás, está lá, maltodestrina. Tem um achocolatado, por exemplo, não vou falar a marca, que tem lá, em 20 gramas, tem 10 gramas de carboidrato. Carboidrato, lê-se açúcar. Daí você pega o equivalente deste diet ou light. Em 16 gramas tem 8 de carboidrato. Brecha na lei, é menos que 10, eu posso chamar de diet ou light. Se ele é questionado, não, mas eu não falei que ele é 0,0. Eu falei que ele é diet ou light, ele tem menos calorias. Então, fica um jogo. E querendo ou não, nós já temos inúmeros trabalhos que o açúcar é viciante. É viciante. Tem um trabalho fantástico britânico que você pega ratinhos de laboratório previamente viciados em cocaína. Daí ofertaram água com açúcar para todos eles. 70% largaram a coca e foram para com açúcar. Daí fizeram 3 ensaios clínicos em humanos. Mesma coisa. 60%, 70% larga a coca e vai para o açúcar. Ou seja, o açúcar vicia 6 a 7 vezes mais que a cocaína. Se você pegar o trigo, que graças a Deus não tem nenhum trigo aqui na mesa, que ia ser uma chacota, uns amigos meus me vendo e falar, lá, tá cheio de trigo lá na o mesa. doutor lá comendo. Tem 6, 7 vezes mais açúcar que a sacarose, que é o pozinho branco. Sim. Se eu falei que o açúcar vicia 6, 7 vezes mais que a coca, Imagina o trigo. 14, 15 vezes. Então aquele negócio que a gente tem de um lanche, sabe, você tem desejo, você tem uma predileção maior, você tem vontade. Quando você fica sem comer, você dá aquela angústia. É vício. É droga. É droga, um né? vício. Tá vendo, amor? Eu tenho vício por açúcar, amor. Mas não se sinta mal por isso, porque nós somos manipulados para isso. E o engraçado é que em casa, o Wagner, ele gosta muito de coisas salgadas. Eu já sou uma formiga. É exatamente isso que o senhor falou. Se eu não como açúcar, nossa senhora, parece que mas tá faltando normalmente alguma coisa. a diferença de gênero é exatamente essa. As mulheres têm uma predileção maior pelos doces e os homens pelos salgados. Não quer dizer que os homens não comam doces, entendeu? Mas há uma predileção maior. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a falta de conhecimento do profissional. E eu me incluía nesse grupo. Quem nunca achou que torradinha com queijo branco era a melhor opção para o café da manhã? Eu já. Então, trigo da torrada, queijo branco, diferente do queijo amarelo, ele tem mais lactose, então ele tem mais açúcar. Então, o queijo amarelo que eu estou vendo aqui, o queijo mais gordo, é o melhor queijo. Entendeu? Então, esse prato seu está fantástico. Nós temos gordura boa, tem salame, tem ovos, tem azeitonas, que é gordura. Fantástico. Isso aqui está fantástico. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Por exemplo, vou tomar um suco. O que é um suco de laranja? Vamos primeiro para a laranja. Casca, fibra, água, corante natural da fruta e frutose. Vou fazer o suco. Tirei a casca, tirei a fibra. Sobrou a água, o corante e o açúcar. E a frutose. E tem gente que ainda adoça. Então, quer dizer, para tomar um suco de laranja, quantas laranjas você tem que espremer? 4, 5. Então, você acabou de ingerir a frutose de 5 laranjas.
E é verdade que essa frutose depois ela pode até fermentar e gerar alguma coisa de álcool e a pessoa dá até uma brisa? Isso não, né? Não, isso não. Mas é açúcar. Então, o problema não é o momento. O problema é a repetição. Todo dia eu vou lá e vou comer um pãozinho de queijo, uma torradinha com queijo branco e um suco laranja. Todo dia. Desculpa, você vai engordar. Porque de pouquinho em pouquinho você vai engordar. Então, sabe, a falta de conhecimento. E, por fim, o terceiro pilar, que é o próprio paciente, que eu chamo de ligo fofa-se. Ele aperta o botão e fofa-se. Sabe? Porque não adianta. Chega uma hora que você fala, eu mereço, eu isso. Então, a hora que você faz essa composição, tem um... Como é que é o nome dela? Tem uma escritora espanhola que fala, quando você tem vários culpados, na essência você não tem nenhum. É exatamente isso. Como é que eu não lembro o nome dela, mas é isso, sabe? Você tem vários culpados. Então a culpa não é só do paciente. A culpa é de todo mundo. Uma outra coisa ainda relacionada ao profissional. Por que a gente não senta com todos os pacientes e tem essa baita consulta de 1 hora? Porque a conta não fecha? Porque o convênio está pagando R$70 a consulta? Porque o SUS está pagando, sei lá, 60 centavos a consulta? Lamentável, né? Então, eu atendo em alguns lugares que tem, sei lá, 20 consultas. É uma queixa comum dos amigos meus. Pô, eu atendo num lugar que tem 20 consultas para atender em 2 horas. Como é que vai dar essa conversa? Não dá. Não dá. Sabe, é uma discussão muito grande com as nossas secretárias do consultório. Marcar paciente de primeira vez no último horário dá rolo. Dá rolo, vai todo mundo embora para casa mais tarde. Porque eu preciso sentar e desenhar o nascimento das asas dos anjos. Não tem Doutor, jeito. Por causa desses fatores aí, acaba sendo como é que fala? Um discurso muito restritivo, talvez, essa conversa, porque vai apresentar todo esse contexto que o senhor acabou de dizer aqui para um paciente que está querendo emagrecer, que já apresentou problema, e ali você vai dizer, olha, a indústria tem que comer menos, olha, o açúcar ele está em tudo, ele é viciante, então você não pode isso, não pode aquilo, certo é fazer isso, fazer aquilo. Parece que é um peso que joga na cabeça da pessoa, não é? Então é assim, eu concordo que é muito diferente do que a gente gostaria que fosse. Mas a ideia é que você tenha um pouquinho de bom senso e entender que tem muita coisa mais importante do que tem mais coisa em jogo, não é verdade? Não, do que simplesmente comer o que você quer. Então, o que eu faço, não sei se chegaram a ver, tem um videozinho meu sobre isso, eu matematizo a dieta. Se você pegar a maioria dos pacientes que você pergunta quantas vezes você abusa por semana, a imensa maioria, senso comum, vai te responder 2 vezes. Uma no final de semana e uma durante a semana, ou então o final de semana é o meu final de semana de abuso. Quando eu chamo de abuso, eu chamo o doce, o salgadinho, a pizza, o lanche, a bebida alcoólica, o que você quiser. Quanto dá isso num ano? 3 meses e 2 semanas. Eu já fiz essa conta. Só que esse cara que se permite falar para você que eu abuso 2 vezes, ele esquece que tem as férias, os feriados, as emendas de feriado, casamentos, aniversários, sabe? Aquele mundaréu de evento que nós temos, festa de final de ano, aquela semana do Natal e Ano Novo, e aí vai. Soma tudo isso. Eu já somei. 5 meses e 2 semanas. Que dieta que funciona? Não tem como. Não dá. Não fecha a conta. Não fecha. Então, eu, na minha cabeça louca, como meus amigos mesmos dizem, por que não 10% do nosso jogo? 365 dias, 10% é 36. Divide no ano. Você tem 3 dias no mês para você fazer arte. Acabou. Tá uma métrica boa. Sabe, você não vai ficar sem, só que, desculpa, não dá para ser toda semana. Porque, infelizmente, vão ter esses eventos aleatórios que, às vezes, você não vai conseguir fugir, porque você também não quer.
Então, sabe, tem que ter bom senso. Sabe, é um movimento diferente, não é fácil, dói. Você escolher, dói. Sabe, eu acabei de sair do consultório, recebi uma caixa de bombom maravilhoso. É a gratidão. Alguém te... Eu não posso pôr na boca, porque eu sei que se eu pôr o primeiro, eu vou comer todos. Eu me conheço, eu sou fanático por Nutella. Olha só. Se você me der um pote de Nutella, eu tenho até aquela colherzinha comprida para pegar lá a parte de baixo. Assim. Sabe, só que... Não é o dia hoje. Não é. Tenho, no Conforto Centro Cirúrgico lá do Einstein, tem um croissant de chocolate espetacular. Meu sócio já me avisou, nem vai para lá porque tem... Porque eu sei que se eu pegar um, eu vou pegar 2, 3. Eu sou normal como qualquer outra pessoa. Então a gente tem que entender a nossa limitação e saber jogar com isso. Poxa, eu estou bem, eu estou saudável, não estou acima do peso, eu estou tranquilo. Você solta um pouquinho, tá tudo certo. Começou a engordar, para. Sabe, eu vou viajar de férias. Desculpa, eu preciso encher a cara todo dia das férias? Realmente eu preciso? Não dá para ter um pouquinho menos? É lógico que dá. Sabe, aquele cara que no final de semana, sábado à noite, churrasco, bebida, fica estragado no domingo, no dia seguinte. O que ele dá para a família dele nesse domingo? Nada, né? Ele está largado no sofá, está com dor de cabeça, enjoado. Então ele acabou de perder o final de semana, porque no sábado ele não ficou com os filhos e com a mulher que ele estava bebendo com os amigos. E no domingo ele estava estragado. Não, mas a mulher estava bebendo junto. Pô. Então nenhum dos dois deu nada para os filhos. Você entendeu? E depois você pergunta por que as crianças estão de mal na escola. Sabe, é tão maluco isso. E é tudo relacionado à alimentação. Porque, infelizmente, nós soltamos o freio. Nem sempre foi assim, né, doutor? Não, nem sempre foi assim. Nem sempre, né? Se você pegar as fotos dos nossos avós, bisavós, era todo mundo slim, era todo mundo magrinho. Os que estavam mais acima do peso era muito relacionado à bebida alcoólica. O índice de doenças também causadas por isso era muito menor, diabetes, exatamente doenças cardíacas, exatamente né? Isso. Se você pegar, tem um vídeo no YouTube que chama Fed Up, do verbo alimentar, to feed, fed, fala só sobre isso, como é que aconteceu década de 70, 80, e esse aparecimento dos diets, lights, integrais, como é que é esse movimento. Então, a grosso modo, achavam na década de 70 que o vilão da história era a gordura. Vamos tirar a gordura dos alimentos. Nós que somos da década de 70, a gente tem essa lembrança, né? Que o objetivo na década de 80 era tudo sem gordura. Como é que fica do ponto de vista de paladar? Horrível, a hora que você tira a gordura dos alimentos, perde em paladar. Então, para melhorar de novo, o que fizeram? Açúcar. Aumenta o sal e aumenta o açúcar. O que aconteceu com a população do mundo? Década de 80, 90, 2000, uma globesidade, uma obesidade global. Por quê? Porque nós estamos comendo mais sal e açúcar. Tem um trabalho, não vou lembrar agora de onde, que crianças com 10 anos hoje já comeram mais açúcar que os idosos de 65. E é verdade. Sabe, desculpa, alguém ainda não sabe que refrigerante faz mal? De verdade? Não, mas é eventual, 3 vezes. Tudo bem, mas como é que a gente ingere uma coisa que a gente não sabe o que tem dentro? A gente não sabe o que tem na Coca-Cola. Eu não sei. E essa era uma briga que a gente tinha muito comum, né, amor, com os nossos familiares. Porque os nossos filhos, eles não tomam nem um refrigerante. O mais velho tem 4 e o pequeno tem 1 ano e meio. E assim, quando tem festa, sempre vem um tio, uma avó. Ai, deixa ele experimentar. Não, ele não toma. Agora que o de 4 anos está conhecendo o que é pirulito, que nem isso ele não sabia. Então a gente, apesar dos nossos maus hábitos, os nossos filhos a gente tentou muito preservar nesse sentido. E é muito difícil, porque eles se espelham em vocês, né? Eles se espelham totalmente. Se eles fazem, eu também vou fazer. E mais ainda, eles têm o trunfo de... Vocês vão reclamar do quê? Você está fazendo igual? Então, é difícil esse momento. Com as minhas filhas, eu restringo, obviamente, não tem brincadeira. Foi muito trabalhoso fazer o ovo ser o café da manhã diário. Realmente dá essa... Mas chega um momento que vai. É normal.
Eu só pergunto se quer queijo, presunto, bacon, eu só pergunto o que quer junto. Sabe? Porque é normal comer ovo de manhã cedo já. É uma coisa que vira hábito, que vai ter brócolis no prato, que vai, sabe? É normal. No começo, pancadaria. Não tenha dúvida, como toda criança. Fazia birra, fazia bico, não tem jeito. Qual a idade delas hoje, doutor? 9 e 8. 9, 8. Tá numa idade boa, né? É. De comer besteira, né? É isso aí, é isso aí. E de verdade, se eu começar a ficar na neura de proibir quando fulano, beltrano, ciclano, eu sento e explico. Isso não é legal. Você não vai me ver bebendo, porque não é legal. Se você quiser provar, sua própria conta e risco. É que nem quando os nossos filhos foram ter uma cerveja. Nós vamos explicar qual é o os porquê prós e os contras. da bebida alcoólica, exatamente isso. Quando eu fiz o movimento de parar de comer trigo, há mais ou menos 6 anos e meio atrás, 7 anos, eu também parei de tomar cerveja. Não foi fácil. Eu fiquei abismado quando eu li, né, um livro que chama Barriga de Trigo. Você deve conhecer. Você leu? Eu li. É o divisor de água dos estudos do trigo. Esse William livro, Davis, cardiologista americano, sensacional. o tanto de coisa que ele apontou ali, falando em causas de doenças, até um dos grandes determinantes para câncer. Eu falei, não acredito. Para quem não leu esse livro, vale a pena. No YouTube tem um resumo de 25 minutos de um nutricionista brasileiro, que é super legal para dar aquela degustada, mas o livro é sensacional. Eu indico para quase 100% dos meus pacientes. É impressionante como que a gente pode chamar de veneno esse tipo de coisa, né? Foi depois do livro que eu comecei a aprofundar, desde que ele foi publicado lá em 2015, que eu falei, não quero mais. Não quero mais. Porque, desculpa, não vai me pegar. Não compensa o crime, né? Eu acho que não, é que um pouco de religião, um pouco, sabe, dependente da nossa religião, ninguém foi para lá e voltou para contar como é que é lá, né? Ninguém cai antes da hora, né? Imagina. Ninguém quer ir, né? Eu adoro meu rolê. Adoro. É correria, mas minha compensa, correria, né? minhas filhas, minha rotina, exercício, esposa, sabe? Adoro meu rolê. Não vou embora de jeito nenhum. Então, a gente sabe o que mata mais. Pode ter uma fatalidade? Pelo amor de Deus, pode, mas a gente sabe. Então, por que não evitar? Eu vou ter que ter algumas privações? Eu vou ter que ter privações. Tem alguns que me chamam até de um pouco de exagero, né? Os grandes amigos. Quando eu comecei a ser mais cético com esse negócio de dieta, por muito tempo eu montava grupos com os pacientes de WhatsApp. Então, eu pegava pacientes com o mesmo perfil de obesidade, montava grupos com 4, 5, 6 pacientes cada um e eu acompanhava a rotina alimentar por 3 meses desses pacientes. É bem interessante, porque eles tinham que tirar foto do café da manhã, almoço e jantar e mandar no grupo. Nossa. Aí se esse paciente engorda no final do mês, falou, vem cá, aquela foto é Lembra falsa. aquele dia? Aquela foto é Google, viu? Aquilo não é sua, viu? Não, é porque daí você atrela o retorno da consulta, peso, impedância, não sei o que, fica fantástico. Só que daí chegou uma hora que eu cansei, porque a minha vida alimentar não existia. Dá muito trabalho, né? Então você imagina, eu tinha, sei lá, 7, 8 grupos, cada um com 5, 6 pacientes. Imagina você almoçar comigo, a loucura que não era meu telefone. Nossa. Não dá. Mas foi um negócio muito interessante, porque quando eu tive essa ideia, eu falei, eu não sou endocrinologista, eu sou cirurgião, eu sei cortar e costurar. Mas daí quando você vê o Baracate, um cara que é um super expoente, oftalmologista de formação. Ele é oftalmo. E ele é todo Sabe? fortão. Ah, não, mas isso porque ele foi para esse lado da metabologia Sim. e nutrição. O Souto, que também é um outro baita expoente, é um urologista de formação. Falei, poxa, eu sou cirurgião da parede digestiva, eu opero obesidade há tanto tempo, sabe? Eu sei jogar esse jogo. E daí eu convidei amigos médicos para participar do meu primeiro grupo. Porque eu queria as perguntas, eu queria as dúvidas com um crivo médico, sabe, para saber se eu estava jogando o jogo direito. E eu lembro de uma frase de uma esposa de um amigo, você está com vigorexia. Sabe o que é isso? Você está com a ficção por querer ser sarado, sabe? Ela disse isso pra você?
6 meses depois, ela treina comigo na academia. Mas é isso, porque você vê o benefício. As coisas acontecem. A hora que você se cuida, vai para academia, vai treinar. Poxa, de novo, não é para ficar a barriga de jacaré, não é isso. Mas você vai dormir melhor, vai transar melhor, vai fazer tudo melhor. Você tem crianças, você vai sair correndo atrás das crianças muito melhor. Minha mãe foi operada de obesidade. Ela não conseguia entrar e sair do carro. Nós operamos minha mãe, ela mais de 60 anos. E como é que foi depois? Passou 6 meses da cirurgia, ela gatinhava por baixo da mesa com as minhas filhas. Olha só. Sabe, é isso, a perda de peso faz isso, te dá uma vida diferente. É o que a gente estava conversando antes sobre resultado. É uma cirurgia que traz um resultado imediato. Sabe, o paciente para de tomar remédio, para de remédio para glicemia, para pressão, sabe, tudo melhora. Doutor, onde que você atende hoje? Né? Você trabalha lá no Albert Einstein, em São Paulo. O consultório é no Einstein, em São Paulo, e como eu tenho esse vínculo com o Prudente, eu atendo em Presidente Prudente a cada 30, 45 dias, eu venho para cá para operar e para atender no consultório. Mas a rotina toda é lá em São Paulo. E lá em São Paulo, à frente, nos bastidores, a gente conversou que quando começou a pandemia, só ficou sem atender, sem operar por alguns... Ficamos. Nós somos 6 sócios no consultório e, sabe, todo mundo, acordo de cavalheiros, todo mundo com medo, sabe? Não vamos operar, não, porque a gente não sabia. Porque, querendo ou não, quando você é médico, vira para o doente e fala, vamos para o hospital, você põe a responsabilidade é sua. É toda sua. É toda sua. Você está transparecendo que está tudo bem, que é tranquilo, que vai dar certo. E o meu paciente pegar Covid, a gente chegava no hospital, tinha medo de pôr a mão no mouse, tinha para apertar o elevador, era com o cotovelo, tava todo mundo, sabe? Então, foi bom porque a hora que nós deixamos de operar, eu como cirurgião sem operar, eu precisei trabalhar com Covid, não só do ponto de vista financeiro, mas 70% no começo da doença Covid tinha um comprometimento intestinal. E eu sou gastrocirurgião, então para mim foi ótimo, eu aprendi muita coisa de Covid, sabe? Eu acho que eu consegui contribuir muito. Eu trabalhei muito no hospital da Rede D'Or, no São Luís Morumbi, que é um dos lugares hoje que eu acho que é um dos que eu mais opero, sem sombra de dúvida. Lá no Einstein e no São Luís Morumbi, são os meus 2 hospitais principais. E a hora que eu vi que os protocolos começaram a ser montados, que existe uma segurança, áreas de Covid-free respeitadas, acabou a brincadeira, podemos voltar a operar. Mas foi difícil. Ficar sem trabalhar para ninguém, como todo mundo. Complicado, né? Agora que tá voltando ao normal, mais ou menos ainda. Nem sei se dá pra normal, né? Nem sei se dá para dizer que tá normalizando, né? Eu tenho um pouco de receio, porque tudo que o médico fala é lei, né? É. Então, eu vi recentemente que parece que no Rio de Janeiro voltou a aumentar os números de novo. De Covid. Em São Paulo, capital, agora teve a liberação dos restaurantes, bares e não sei o quê. Então, realmente, eu não sei, eu acredito que vai ser ruim. É óbvio, com a grande parcela da população vacinada, né, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo do ponto de vista de gravidade. Mas, mesmo assim, tem essa variante Delta, já dos internados, pelo menos 40%, 50% já é da variante. Então, sabe... E de verdade, tem muita coisa que eu acho que veio, mas com um quê um pouco mais positivo. Eu acho que a máscara vai ficar para algumas coisas. Por exemplo, quem nunca ficou doente no avião? Numa viagem de ônibus? Adorei. Máscara para viajar, tá tudo certo. Você não está confortável de quando você vai num restaurante, o garçom que te atende está de máscara? Ou você saber que o cozinheiro lá atrás na cozinha está trabalhando de máscara? Sim. Quando você vai num buffet, está todo mundo de máscara, pondo a luvinha, você não fica mais... Aquele negócio de todo mundo conversando em cima da comida. Não é legal. Sabe, eu vou assoprar um bolo de aniversário e depois eu vou comer esse bolo. A gente começa a pensar de maneira diferente. Ou então, você vai entrar num hospital, num consultório, num laboratório, numa entidade clínica médica. Não é legal estar todo mundo de máscara? Quanto menos doente nós ficamos nesses últimos ano e meio, 2 anos. Uhum.
Covid aumentou bastante, mas em compensação o restante, né, de outras enfermidades. Tanto é que a brincadeira era, os pediatras estavam desesperados, porque as crianças não iam para a escola, não ficavam doentes. Pois é. Né? Uhum. A brincadeira agora dessa semana é graças à nossa querida skatista, né, que ganhou lá nas Olimpíadas, os ortopedistas voltaram a trabalhar, porque agora está todo mundo andando de Todo mundo skate. anda de skate. Sabe? Então, infelizmente, funciona dessa maneira, né? Existe essa métrica. Mas eu realmente acho que nós aprendemos muita coisa com o Covid. Aquilo que o senhor falou no começo, né? Se a gente usar um pouquinho a inteligência, a gente vai conseguir colher coisas boas, até mesmo dessa situação que talvez não seja tão legal assim. Pelo contrário, né? Um absurdo, né? Um absurdo, né? Aniquilou a nossa população. Muitos queridos que... Sabe, quem não tem nenhum querido que já foi, sabe, todos nós temos. O pai dela, menos de 2 meses. Aí, ó. Nosso primeiro podcast, né? A primeira entrevista foi quando ele fez 1 mês de falecimento. E uma das complicações que ele teve foi devido à obesidade. Porque ele já teria alta, né, do Covid, ele já estava na área que era saindo do isolamento, que ele já tinha teoricamente curado o Covid, mas ele teve complicações depois. E o mais interessante, Carol, que como eu participei ativamente desses 5 meses, todos os dias no Covidário, o que eu operei de paciente de obesidade depois, porque era todo mundo obeso. E o senhor chegou a perder algum paciente pro Covid que estava tipo agendado para fazer a cirurgia? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Eu perdi paciente de Covid quando eu estava de infectologista. Uhum. Isso sim, mas teve um que que estava foi... ali no pré-operatório não. Não. Né? Teve um que foi até muito triste, um menino, 26 anos, surfista, jovem, forte. Ficou muito tempo, demorou muito para chegar no hospital. Chegou, entubou e infelizmente sucumbiu. Realmente, quando começou o Covid, se você for ver no meu Instagram, eu fiz um vídeo de quando eu comecei a trabalhar Covid lá em São Paulo. Eu estava com medo. Medo. Porque no começo, quando começou, eu falei, poxa, então eu já vou pegar logo, já fico imune e vou ver as minhas filhas. Minhas filhas não moram comigo, eu estava me achando. Não deu uma semana de covidário. Não vou brincar com isso, não. Porque daí lá o senhor viu a coisa como que é feia de Era ver. sério, né? Eu vi como estava muito sério. Eu fiquei realmente muito preocupado. Muito preocupado. Fiz questão de mandar áudios para vários amigos, porque não tinha chegado aqui ainda. Questão de mandar para vários colegas médicos aqui de Prudente, da região, porque, sabe, eu estava extremamente preocupado. Como é que fala, né? É sobrenatural. É estranho você imaginar uma situação dessa, de uma doença gigante dessa que apareceu lá na China, não sei na onde, para chegar aqui e levar uma pessoa querida da nossa família. É estranho pensar dessa forma, né? Como que isso chega longe? E entender propósitos maiores por trás de tudo isso. Não só físicos, materiais, psicológicos, até espirituais. É muito complicado. O filme A Cabana, né? É o filme da cabana, né? O filme A Cabana é bem reflexivo sobre isso. É exatamente isso, né? Tem um propósito que realmente a gente nunca vai entender, né? Eu acredito que seja bem essa parte da gente aprender. Porque a gente tem 2 formas de aprender. Pelo amor ou pela dor. Por que a gente não começou esses hábitos anteriormente, né? Por que a gente não se cuidou disso de entrar em lugares onde estaria alguém doente? Põe uma máscara, igual para viajar. Vai num lugar para comer, coloca a máscara. Precisou a gente passar por uma situação tão triste para que a gente começasse a ter hábitos tão bons, vamos colocar assim. Que poderia, talvez, ter salvado tantas vidas antes, né? Mas a gente não tinha essa percepção, não tinha essa sensibilidade para ver que, putz, se eu fizesse isso, poderia evitar lá na frente. Então foi uma corda que todo mundo levou, uma situação que foi realmente muito triste. Acho que acredito que muitas pessoas concordam comigo por terem perdido seus parentes, que uma coisinha simples que você poderia ter feito, que poderia ter mudado. Não só isso, né? Higiene, né? Higiene, que é um hábito simples que a gente deveria ter. Pouco tempo atrás, estava num sinaleiro lá em São Paulo e o pessoal pedindo dinheiro, vendendo bala e tal. Eu pensei, poxa, quantas vezes eu não comprei uma bala dessa, abri a bala com a boca, ou então aquele saquinho de amendoim, sabe, de virar o saquinho. Quantas vezes eu não fiz isso? Eu não parei para pensar que podia estar contaminado. Quantas vezes? Então, é uma mudança de pensamento
que eu acredito que a gente só vai ter a ganhar mesmo. Vai ser a coisa que vai ser para somar e para que a gente consiga Eu espero que a gente evoluir. aprenda, né? Agora, por exemplo, se a gente fizer um paralelismo com o que nós estamos falando de obesidade, tem muita gente que interna com Covid, está acima do peso, sabe? E não perde peso. Não aprende. Nem nessa situação. Sabe? É complicado. Eu não vou citar nomes, mas eu conheço pessoas que pegaram Covid e emagreceram tipo 10, 12 quilos. Passou uma semana do Covid e engordou tudo de volta. Então é isso aí. A risada entrega, né, É doutor? lógico. É lógico. Não, mas é muito difícil, que nem você acabou de fazer sabe, teve um momento triste na sua vida. Quanto disso vocês aprenderam? Você acabou de falar que ele estava acima do peso. Vocês fizeram um movimento familiar para perder peso? Por causa disso? É um aprendizado. É um determinante, né? Sabe? Então, é difícil. É difícil. Ontem mesmo. A gente fez foi comer junto, para poder estar todo mundo triste. Não, vamos comer junto. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live de um amigo meu, que também é médico, cirurgião, bariátrico também, lá de Goiânia, o Dr. Fábio Faleiro. E ele no YouTube, no Instagram falando, e aquelas dúvidas ele tem muito paciente que pergunta: doutor, quanto tempo tem que usar o dreno depois da cirurgia? Qual que é o melhor para mim? É o sleeve ou é aquela outra técnica? O meu IMC tá tanto ou não tá tanto? E aí eu conheci esse médico porque ele fez um transplante capilar, ele era careca, e eu também fiz esse transplante capilar, eu era careca também. E aí a gente começou... Ficou bom, hein? Ficou bom, né? A gente começou a trocar ideia pela internet porque fizemos com o mesmo médico, lá de Goiânia, cirurgião lá de Goiânia. E aí, tem aquela coisa, né, de perder peso, muito peso rapidamente, tem aquela coisa de pode cair o cabelo, né, o eflúvio telógeno, acho que é esse o nome, né? É isso aí. Isso, então eu fico conversando com ele de vez em quando. Falou: doutor, mas se eu perder peso agora, eu tô acima do peso, meu IMC tá passando dos 36, eu tenho que emagrecer, doutor. E não vai cair meu cabelo, doutor? Eu fico brincando com ele assim. E ontem ele na live, eu entrei e fiz uma pergunta imbecil ali só para descontrair mesmo. Eu falei, porque fizeram essa pergunta para ele lá: doutor, é verdade que cai o cabelo? Tem que tomar vitamina, qualquer coisa? Ele falou: então, gente, é o eflúvio telógeno, vai nascer de novo, mas explicou, né? Aí eu fiz uma pergunta besta assim, falei: então quer dizer que quanto mais eu comer, mais eu engordar, mais cabelo eu vou ter, né? ele respondeu com uma risada igual essa aí. Ele falou: Wagner, eu sei que é você, né, Wagner? Vai nessa de que você vai ficar cabeludo, bonito, só que você vai ter pressão alta, você vai ter diabetes, você vai ter impotência, você vai ter... É bem... como é que fala? Existem algumas desculpas, né? Nesse caso aí vai se tornar uma desculpa. Não, olha, acabei de fazer um transplante capilar, gastei muito dinheiro, se eu perder muito peso, vai... Vou perder o que eu fiz e tal. Vou perder o que eu fiz. Não, mas o que você pode fazer, já que a preocupação é essa, faz uma dieta low carb. Porque o determinante da força do cabelo é proteína. Proteína, né? O grande problema do paciente pós-bariátrica é do 3º ao 9º mês. Porque é difícil comer proteína, difícil do ponto de vista físico. E depois, os pacientes começam a fazer umas escolhas meio erradas. Sabe? Porque aquela mentalidade que eles estavam acostumados antes, então eles começam a fazer umas escolhinhas mais erradas e infelizmente não vai caber. Porque se você pôs um carboidrato, você colocou um macarrão, provavelmente a carne não vai caber depois. Você tem que inverter, você tem que começar com a proteína. Então há uma diminuição do nível proteico no sangue e há uma maior queda capilar. E foi o que ele falou, depois começa a voltar tudo normal. Então, é muito questionável o uso das vitaminas para queda de cabelo. Ajuda, é lógico que ajuda, mas o fator determinante é a ingesta de proteína. E essa coisa da dieta de proteína, ela realmente é eficaz, ela emagrece rápido até, sensacional, né? É uma super estratégia. É uma super estratégia. Só que eu acho que ela isolado não rola. Não, né? Só a dieta low carb não rola. Eu gosto de misturar. Low carb com high fat, com jejum intermitente, com mediterrânea, com sleep low. Eu misturo 5, 6 dietas ao mesmo tempo. Aí eu acho mais legal porque... Fica até mais viável, né, doutor? Porque senão enjoa, né? Não, porque senão não dá. Apesar de que tem muita coisa low carb legal. As minhas postagens de alimentação são sempre low carb. Porque eu gosto. Aquele camarão eu achei sensacional. É uma delícia, é uma delícia. Mas o melhor de todos é o Gravilax.
O Gravilax é imbatível. Tá postado lá também? Tá postado lá também. Aí, tá vendo? Um salmão que você deixa marinar, originalmente é uma mistura de sal grosso com açúcar mascavo. Sim. Eu tirei o açúcar mascavo e marinei no xilitol, Sim. que é um adoçante vegano super bom. E deu super certo. Funcionou? Funciona pra caramba, fica muito bom. Então, você tem você consegue fazer uma variação, consegue sim. Só que dá um pouquinho mais de trabalho. Por isso que o grupo era legal. Porque vinham as perguntas, o que eu faço agora? Eu ponho isso com o quê? Sabe? Porque às vezes falta isso, falta um pouquinho de conhecimento. E você associa a falta de conhecimento com um pouco de preguiça, entendeu? Você acaba comendo besteira. Doutor, e essa coisa da indicação? Porque hoje, por conta da cirurgia estar tão evidente, tanto essa coisa da tecnologia que trouxe mais à tona essa questão não só da saúde, mas também da realização desses procedimentos, a indicação disso passou a ser mais simples, mais fácil, ou seja, uma pessoa, por exemplo, igual eu tô com o meu IMC batendo os 35, 36 ali. Você tem que operar. Já tem indicação para bariátrica. Você tem que operar. Tem indicação para bariátrica. Você tem que operar. Agora, assim, não é a única. Então é assim, a indicação formal, Organização Mundial de Saúde, né? Índice acima de 40, sem doença nenhuma, ou acima de 35 com qualquer doença. Tá? Sim. Você precisa ter pelo menos 2 anos e uma outorga, endócrino, psicólogo e nutricionista. Tá? Então, pelo menos 2 anos desse volume de obesidade. Por que o paciente... Só que daí o que acontece? Essa experiência numérica de cirurgia, quase 3.000 cirurgias, pega aquela moça de 45 anos. Ela tem um IMC de 33 a 20 anos. Você acha que ela vai perder peso mesmo? Você acha que ela vai fazer uma dieta low carb e perder peso? Essa mulher está sofrendo há 20 anos. Desde que ela entrou na faculdade, ela é uma gordinha infeliz. É óbvio que ela tem indicação de cirurgia. É óbvio. Só que a conta não fecha, porque o convênio, como é que o convênio vai pagar? Se for para os Estados Unidos, o índice já é diferente. Não é esse nosso praticado no Brasil. Então, cada caso tem que ser visto. Mas 36 pô, brincadeira, opera. Vai mudar a sua vida. Então, mas eu tô dizendo nessa questão da indicação, até por questão de técnica, né? Por exemplo, não é uma obesidade mórbida de 40, 50 IMC, eu não sei como que é o número. Então, seria uma técnica diferente, sei lá, o sleeve, que é aquela que... Como que funciona essa coisa aí? Adorei sua pergunta. Então, assim, antes de falar de técnica, vamos falar de obesidade. Qual é o determinante da obesidade? Diferente do que a gente pensava lá atrás, quando a gente começou com a cirurgia bariátrica, o vilão da história não é o estômago, é o intestino. Então, dentro do intestino, tem a mucosa intestinal, que com a obesidade, ela fica hipertrofiada, ela aumenta, ela incha, fica bombadinha. E a mucosa intestinal que vai determinar a quantidade de absorção dos alimentos, nutrientes, etc. Se ela está hipertrofiada, ela absorve mais. Então você pega um doente obeso e um doente magro, vamos fazer dieta junto, o doente magro perde em porcentagem mais do que o obeso, porque o obeso absorve mais. Então o desvio intestinal é fundamental para a cirurgia bariátrica. E mais, o sleeve tem, nos melhores trabalhos, pelo menos 60%, 65% de reganho de peso. Como é que eu vou fazer um negócio para você que eu sei que 60% não vai dar legal? Isso contando que a pessoa vai fazer certinho, né? Já tem 60% Então, mas aí a gente cai de novo naqueles 3 pilares, né? Uhum. Tem toda uma causa diferente, né? Não só que o paciente vai fazer arte. Porque o sleeve, nesse caso, ele faz o quê? Ele não mexe com o intestino? Ele só corta o estômago. Diminui o tamanho do estômago, seria isso? Acabou. Não tem nenhuma variação de função. Você diminui o reservatório. Se você perguntar para todo paciente, sua mãe foi operada, como é que ela come hoje? Como é que ela comia quando ela foi operada? Ela come mais hoje, cabe mais. Os pacientes aprendem a comer. E a sua mãe fez bypass, ela tem um estômago desse tamanho.
como é que ela aprendeu a comer desse jeito? Em casa a gente Então brinca você que ela já imagine desfez aquele esse que tem um tamanho. estômago maior do sleeve. Então eu não vejo, como muitos cirurgiões, nós temos algumas vertentes. Então tem cirurgiões bariátricos que têm esse tipo de raciocínio, que não aposta no sleeve como uma boa técnica. Os últimos 5 ou 6 congressos mundiais de obesidade, sabe, já está rotina uma mesa redonda para falar sobre o que fazer com o paciente do sleeve que reengorda. Porque é uma realidade. É possível operar de novo, doutor? Sim, lógico que é. Lógico que é. Mas o problema é que você tem que operar logo. Por quê? Porque senão aumenta demais? Ou... Não, porque senão o efeito da segunda cirurgia não é tão bom. Ah, entendi. Então até 6 meses. Então, fez sleeve, viu que não está legal, já resolve. Dali 6 meses opera de novo. Pra você poder aproveitar mais e ter um efeito melhor. Então, não é porque o paciente é mais ou menos que nós vamos fazer uma cirurgia menor. Não Entendi. é esse raciocínio. E a nível técnico, uma ou outra é mais invasiva ou não? Não. Riscos? Quando a gente fala de invasão é a mesma invasão, é a mesma coisa. O que acontece é que você tem mais o corte intestinal e a costura, estômago, intestino e no intestino, porque você tem que fazer o desvio. Então você tem, obviamente, numericamente, mais chance de ter alguma complicação, porque você mexe em mais coisas. Mas o tempo operatório é praticamente o mesmo. Sabe? Leva 40 minutos para fazer uma, 50 para fazer outra. É muito parecido. E o pós-operatório em si é a mesma coisa. Restrição alimentar, dieta líquida do primeiro mês, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Só que você tem um benefício pelo desvio intestinal, do ponto de vista metabólico, hormonal, de saciedade, reduzir fome, vontade de comer, muito maior. Porque quando a gente começou a fazer cirurgia bariátrica, era tudo muito achismo. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Nós vimos aprender sobre cirurgia bariátrica, sobre o funcionamento intestinal, depois que nós... Entendeu? Veio depois, os estudos vieram depois. Os hormônios, o hormônio, né, grelina, polipeptídeo Y, tudo que a gente fala hoje do hormônio, em 1990 a gente não sabia. Não tinha nem como demarcar esses hormônios. É bem recente, então. Eles vieram depois. Sabe? Tinha até alguma coisa, mas sabe? Ninguém Bem sabia raso, relacionar, imagina. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Você perguntar, pô, Fernando, então você não faz sleeve em ninguém? Faço, no paciente mais velho. E por quê? Porque ele não precisa perder 40% do peso. Se ele perder 30%, que é o que o sleeve dá, né, numericamente o sleeve dá 30% ou 35% e o bypass 40%, 45%. Quando eu falo bypass, não é só o Capella, né, a cirurgia que sua mãe fez. É todas as cirurgias que têm desvio intestinal, que na verdade bypass é só o desvio, né? Então todas as cirurgias que têm estômago mais intestino. Então quando você fala nesse sentido, você tem um paciente idoso que tem uma expectativa de vida mais baixa e ele precisa melhorar a hipertensão, melhorar a diabetes e dar uma qualidade de vida, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela já tinha mais de 60, fez um sleeve, baixou a diabetes, melhora a pressão, se diverte com as netas, tá ótimo. Não precisa ficar saradinha. Entendeu? Eu não consigo ver um paciente jovem eu fazer um sleeve. Você pega um paciente de 20 anos, que tem toda uma faculdade pela frente, cervejas, não sei o quê, vou fazer uma cirurgia que eu sei que tem chance de dar errado, não faço. Não faço. Não entra na indicação nesse caso. Não, na minha né? não. Não é inteligente também, né? Pra que fazer um negócio, né? Passar por tudo isso, a longo prazo você tem um ganho muito maior de qualidade de vida fazendo de outra forma. Né? Exatamente isso. E aquele tipo de pergunta, se você fosse acima do peso, tivesse indicação, você ia operar? Eu sei que todo mundo faz essa pergunta, não faz? Então, nunca fizeram. Nunca fizeram pra Mas você? eu te falo, eu operei meu sócio. Operei meu sócio, sabe, com tranquilidade. Com tranquilidade. É que eu sou meio maluco com esses negócios de dieta e exercício. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui. Essa é a minha característica. Mas, sem sombra de dúvida, mas é a melhor coisa. Para que sofrer? Porque o paciente que é operado de cirurgia bariátrica, ele precisa entender que não é um fracasso. Não é uma puta, dei errado. Não é isso. Não consegui emagrecer por conta. Como que eu não consegui parar? Mas é por causa disso. É porque você absorve mais.
você não vai conseguir, porque a restrição para você fazer isso é muito grande. E geralmente quem tem problemas de obesidade também tem isso de intestino preso, ou então um intestino que não funciona normalmente, né? É diferente, porque obviamente está relacionado àquilo que come. Se você faz abusos, né, nós estamos falando do paciente obeso mórbido, que é o que tem indicação cirúrgica, o intestino é um sambalelê, poxa, porque come um monte de porcaria, não tem jeito. E o sono interfere muito, doutor, também nesse metabolismo da alimentação e nessa engorda depois de uma determinada idade, por A exemplo? falta de sono. Ou a pessoa que não consegue dormir o tempo necessário, vamos Isso colocar aí, assim. porque a falta de sono está relacionado com aumento de cortisol e dificuldade de perder peso. Entendeu? A falta de sono tem tudo a ver. Se você pegar um cara que eu gosto muito, Paulo Musi, Rogério Padovan é até daqui de Prudente. Sim. Sabe, eles falam isso diariamente. Cortisol de quem não dorme estraga a brincadeira de perda de peso. Sabe, é importante ter bom sono. É importante. E depois, a estabilidade, a estabilização disso aí, por exemplo, fez uma cirurgia ou mesmo perdeu peso. A manutenção, né? A manutenção. Depois de quanto tempo o nosso corpo ele praticamente acostuma e fica mais leve essa coisa toda? Mesmo depois de absorvendo todos os hábitos, aquela coisa. Dependendo da técnica que você faz, a partir do 6º mês, você vai comer o que você quiser. Sabe, que é uma coisa que é muito interessante, que os pacientes têm uma limitação justamente por isso. Pô, nunca mais vou comer churrasco. Para. Você vai comer. Você vai comer menos e em menor velocidade. Sabe, por exemplo, você está acostumado a comer e beber ao mesmo tempo. Todo mundo sabe que isso não dá certo. Sabe, quando você vai lavar a louça, fica aquele negócio, aquela comidaiada, a água não vai nem para cima nem para baixo. No estômago é igual. Se você começa a jogar bebida em cima, não vai dar certo. Então, o paciente obeso, pós-operatório, ele tem que aprender. Se ele quer tomar alguma coisa, ele vai tomar antes, ele vai comer e depois, porque senão compete em espaço, porque o espaço é exíguo, não tem como. Então, se você for quiser ainda uma bebida gaseificada, um refrigerante, vai ficar mais difícil ainda. Só que a hora que estabiliza, que ele começa a comer, acabou. Só que você vai pedir a pizza, em vez de você comer 4, 5, 6 pedaços, no limits, você vai comer 1, quiçá 2, que é o normal. Eu gostei da palavra, o normal. É o normal. Quer dizer que a pessoa que chegou num ponto diferenciado, independente dos motivos, ela está fazendo algo que não é normal, não é verdade? Sabe? Porque, poxa, desculpa, eu pedi 6 sabores, eu vou provar dos 6. Não funciona, ainda vem a doce. Fala sério. Não, agora pizza doce não era para existir, né, doutor? Pelo amor de Deus. Não, eu sou diferente da sua regra. Eu sou adoro doce. Adoro doce. Então, para mim, O doutor me entende, amor. Por mim, eu só comeria pizza doce. Agora, por exemplo, um cara igual eu, que não gosta de doce, tá acima do peso, aí é mais falta de vergonha ainda, não é não? Não, eu não o vejo. O sal engorda bastante também, eu não né? vejo como falta de vergonha. Você deve comer carboidrato para burro. Bastante. Você toma cerveja? Não. Então é carboidrato. Carboidrato. É o carboidrato. Eu sempre convido. Você acabou de ler Barriga de Trigo. Faz um teste. Eu fiz, quando eu li o Barriga de Trigo, foi quase assim, depois que ele saiu, acho que foi em 2016 que eu li. Que eu sabe, aquela coisa de ler o livro, depois assistir os resumos na internet, começou a sair muita coisa, aí eu fiquei meio bitolado, porque assim, no ano de 2012 para 2013, eu era casado com uma outra pessoa, e tive um filho, e esse bebezinho nasceu com um probleminha, e atresia de esôfago. Sim. E infelizmente, depois de 3 meses, houve complicação na cirurgia de correção e ele faleceu. Foi um momento muito difícil da vida. E a gente foi pesquisar por que aconteceu aquilo. E eu fiquei bitolado nessa coisa de saúde. Porque assim, os médicos não sabiam dizer. Falaram, olha, é uma malformação, não tem um motivo aparente. Depois de muito pesquisar, estudar, teve uma pessoa, né, muito entendida também na área, falou, olha assim, por que acontece algum problema desse tipo de coisa? Sobra de toxina no organismo e falta de nutriente. Uma das duas, a combinação dessas duas não deu muito certo na hora de formar o bebê, aquela coisa, e deu isso. Eu não sei se tem a ver ou se não tem, sei que eu fiquei tão bitolado nessa coisa que eu comecei a estudar, ler, e na época eu nunca fui gordo, nunca tive
acima da linha da obesidade. A gente brinca aqui, né? Porque a gente engordou de 2 anos para cá, 2, 3 anos. Quando o Augusto nasceu, um pouco depois que o Augusto, nosso filho de 4 anos, nasceu, que a gente engordou um pouco mais. Aí assim, eu engordei 20 quilos a mais da onda aí. Então eu não tenho, por exemplo, essa coisa, olha, sofri com obesidade a vida inteira, nunca tive. Então é coisa que eu acredito que no meu caso eu consiga voltar ao normal com hábito, com reeducação alimentar, com exercício. Tenho certeza. Com certeza. Eu tenho certeza. Até que você porque os consegue. nossos horários de sono, foi por isso que eu perguntei, é muito diferenciado, assim. A gente tem uns horários de sono muito, né, amor, que foge da regra. A gente até tenta comer muito bem. O problema são as quantidades, né? Então, eu também, a vida inteira, eu fui magrela. Antes de ter o meu primeiro filho, eu vestia 38, 36. E foi realmente de uns 4 anos, eu acredito, pra cá, que a gente começou nessa de ir engordando. E a alimentação, a gente vê que muda muito. O problema é o depois. Tanto que para engravidar, eu emagreci 8 quilos. Mantive a gestação inteira. Quando o neném fez 1 ano, foi quando a gente voltou a tomar refrigerante. Aí desandou. O Augusto, né, amor? Aí desandou. Foi aí que a gente começou a engordar. Mas sempre o problema é o pós. A gente emagrece e aí fica naquela sanfona, sabe? Depois engorda de novo. Aí eu não comi aquele dia, aí hoje eu como. Tipo, é mais ou menos isso que acontece. Não, eu tiro por mim que é falta de vergonha, porque eu sei bastante dessas coisas, né? Pelo menos essa coisa de se alimentar bem. Eu sei o que pode comer, o que não pode, o que é legal, o que não é. Isso aí é justamente por causa dessa fase que eu passei, eu fiquei meio bitolado mesmo. Eu li muito, eu comprei programas de emagrecimento, entendi dessas dietas da paleolítica, da não sei das quantas, todas aquelas lá, os jejum intermitente da vida, sabe? Aquela coisa toda. E entendi bastante da coisa, porque não tinha uma explicação, foi um momento ruim, né? Falei, puxa, por que ele nasceu com uma malformação? E aí falou, falta de nutriente ou sobra de toxina. Comer porcaria, sobra toxina. Faltou nutriente bom, né, na hora de se alimentar, vai ter problema. Então, como eu disse, eu não sei se isso realmente tem a ver, se é uma explicação plausível, mas eu precisava me apoiar em algo na época, né? Eu estava meio... Eu vejo que faz super sentido, sim, Wagner. Eu acho que faz super sentido. Porque, querendo ou não, uma malformação de origem genética tem que ter um start. Né? Tem que ter alguma coisa que fez. Óbvio que às vezes pode ser uma programação genética, até pode, mas às vezes pode ser alguma coisa que levou a isso. Então, se teve uma falta de nutrição da mãe, acho que tem que pensar nisso, sim. Do mesmo jeito que, sabe, tem pessoas que adoram miojo. Sabe, todo mundo sabe que hoje em dia miojo e câncer são 2 coisas que andam meio perto. Sabe, é uma porcaria. Desculpa, mas é. Não presta. Não presta. Não presta. Tomara que eu não seja processado. Mas é verdade. Macarrão instantâneo, então, doutor. Que aí isso aí. não Macarrão tem instantâneo. Isso aí. Macarrão da Mônica. É. Macarrão da turma da Então, Mônica. mas é verdade. Então, sabe, desculpa, mas é verdade. Não, mas eu acho que não deveria ter problema de falar esse tipo de coisa, né? Porque é verdade. Porque o doutor é um expert no assunto, tá falando aqui com propriedade, não com opiniões pessoais somente, tem base para falar desse tipo de coisa. Então, miojo não presta, sinto muito. Quem gosta, sinto muito, né, doutor? Não dá. Esses macarrõezinhos instantâneos realmente não dá. Não faz verão. Muito bem. Tá vendo, amor? Eu tô, amor. Você não comeu nada, amor. Eu tô vendo que você não gosta do que a gente serviu aqui, ou você tá meio... Eu não, doutor, vai brigar comigo. Você tá encabulado. Não, isso aí tá Ô, doutor, fantástico. deixa eu falar sobre isso agora. Como que é aquela coisa de, nossa, meu Deus do céu, fiz a cirurgia, se o meu médico descobrir que hoje eu vou tomar uma cervejinha, vai ficar bravo comigo. Tem aquela... Como que é aquela coisa dos seus pacientes? Até porque eu quero que o doutor fale do projeto que tem lá dos finos ileais. Dos finos ileais. É isso aí. Então é assim, eu aprendi que quanto mais próximo eu conseguir ficar do paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica, menor a chance de perder, de perder e começar a reengordar. Isso é fato. Porque é uma pseudocobrança. E querendo ou não, com a rede social, você consegue estabelecer um vínculo muito maior. Então, na época, eu não vou lembrar agora numericamente, mas eu vim para Prudente, então morei e trabalhei em São Paulo, vim para Prudente em 2009 e fiquei aqui em Prudente até 2018. Então, desde que lá atrás, 1998,
eu participava de reuniões com os pacientes de pré e pós-bariátrico. E é um negócio super rico. Reuniões presenciais com os pacientes. E eu trouxe isso para a Prudente e eu fazia isso com os pacientes, que eu carinhosamente chamava de reuniões de peso. E a gente tinha isso de uma maneira muito religiosa. Cada 2 meses tinha uma reunião de peso e tudo certo. E daí eu comecei a perceber que o impacto era pequeno, porque vinham 20, 30, 40, 50 e meu número de pacientes era muito maior que isso. Eu falei, como é que eu vou fazer para esses pacientes estarem mais próximos? Eu falei, não, então eu vou colocar um grupo numa rede social, e daí o pessoal do marketing me deu a ideia de fazer uma discussão de nomes e fizemos uma votação, criamos o grupo e o grupo se ajuda. É muito legal. Não só do ponto de vista médico, prático, operado de obesidade, mas preciso de uma referência de cirurgião plástico, preciso de uma referência disso. O grupo se ajuda, assim, totalmente. É um negócio impressionante. Então, a hora que você percebe, vira uma família. É uma grande família de 2.900 pessoas que se ligam no Facebook, Instagram, no próprio WhatsApp. Então, sim, eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus pacientes que eu vejo todas as mensagens. Nesse grupo tem ainda 3 nutricionistas, 2 psicólogas e as minhas secretárias, que delas me ajudam se eu deixo passar alguma mensagem. Sabe? É um acordo meu com as minhas secretárias que elas precisam me ajudar para não deixar passar nada, porque eu tento participar de tudo o que acontece. Porque é riquíssimo, é riquíssimo. Essa pergunta que você fez, cai cabelo? Tem quase toda semana. Todo dia perguntam lá. Quase toda semana, porque atendi um paciente, eu coloco no grupo. Atendi um paciente, eu coloco no grupo. Então, é um envolvimento bem legal. E tem muito paciente rebelde, doutor? Então é assim, a palavra é coerência alimentar. É simples assim. O que você quer fazer? Sabe? Eu vou tentar fazer com um outro exemplo. Antes de eu fazer essa dieta, antes de eu entrar no esquema do trigo, essa coisa toda, pela primeira vez na minha vida eu fui me consultar com uma nutricionista que eu adoro de paixão, Patrícia Zacarias, que é daqui de Prudente. E conversando com a Paty, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, pergunta, e o vinho? Ela franziu a testa e falou, você veio aqui para quê? Doutora Patrícia Zacarias, formalizamos um convite para você aqui, ó, por indicação do doutor Fernando aqui. Eu quero você aqui para a gente conversar, para a gente alongar esse papo aqui, viu? Depois a nossa equipe vai entrar em contato com ela. Ela é sensacional, sensacional. Então, é isso, sabe? Tudo bem, nós vamos perder peso, você pode fazer um ou outro abuso eventual, mas, sério. A gente acompanha muito aquele programa dos quilos mortais, né, com o Dr. Nau. A gente vê cada caso das pessoas, não, doutor, eu fiz a dieta certinho, não sei por que eu não emagreci. Mas é isso aí, isso é normal. Não, hoje, consulta de hoje, pós-operatório, 9 anos, cirurgia bariátrica, parará. Ah, essa técnica não deu certo comigo, não. Culpa é da técnica, olha só. Sabe, é engraçado esse mecanismo que os pacientes fazem. Sabe? Daí eu explico que realmente, desculpa, não é só a cirurgia, né? Tem todo um envolvimento. Tem todo um ritual, né? Vamos colocar assim. Contexto, Doutor, e a questão da fertilidade? É verdade que aumenta depois que a mulher faz a cirurgia bariátrica? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Do mesmo jeito que atrapalha a potência masculina, atrapalha a fertilidade feminina. Então, a paciente obesa tem uma dificuldade maior. Tem alguns trabalhos nesse sentido, que depois que opera, sabe, toma cuidado, porque antes você não engravidava porque ela estava acima do peso. Depois, sabe, a paciente tende a engravidar, sim. Aí bateu, pegou, rapidão. Sim, e tem que tomar cuidado, porque no primeiro ano a gente nunca quer que engravide, né? Uma coisa que não é muito compatível, né? Gestação e a perda de peso pós-bariátrica. Por quê? Por causa dessa coisa da nutrição, de não absorver tanto... Porque vai ser uma desnutrição, né? E a única coisa que a gestante faz é nutrir o neném. Sim. Então, o neném, ele literalmente divide com você aquilo que você ingeriu. Se você não está comendo direito, não vai ter muito para dividir. Alguém vai sofrer, ou você ou o neném. Geralmente é você, porque a placenta tira suas coisas para dar para ele. Então, sabe, é ruim, é ruim. Eu já tive alguns casos, e teve uma que foi um baita susto.
Ela estava grávida no dia da cirurgia. Eita! Na verdade, duas estavam grávidas. Essas são duas histórias bonitas. Uma, a gente não sabia, era uma paciente que... eu queria matar ela depois. Não sabia. Porque faz parte da investigação. Você tem atraso menstrual, não tem atraso menstrual. Como não tem atraso? Estava grávida. Era pouco tempo de gestação, obviamente o atraso não deu para ser algo para ser digno de nota, mas deu um trabalho, porque imagina, já está ali, e grávida, mas graças a Deus deu tudo certo. E uma outra paciente, que essa é uma história que ficou bem marcada, virou uma grande amiga, obviamente. Ela tinha feito uma outra técnica, que é bastante complicante do ponto de vista de úlceras gástricas, e ela tinha uma úlcera perfurada. Ela estava internada por um colega num hospital aqui em Prudente, e ele pediu para eu avaliar porque precisava operar. Eu fui conversar com ela, e eu estava com viagem marcada para o dia seguinte. Falei, olha, eu vou te operar, só que infelizmente eu vou ter que viajar, né? Esse meu colega vai cuidar de você e quando eu voltar provavelmente você já vai estar de alta. E eu falei, nós vamos desfazer a cirurgia que você fez e fazer outra, porque está perfurado e perfuração é urgência, não tem muita coisa. Ela estava grávida. Graças a Deus, neném nasceu, acho que hoje ele tem 9 anos. Sensacional, mas... Fora as complicações ali de ter a perfuração ali, ela ainda estava grávida. Ela virou isso para mim. Ele falou pro senhor, falou o quê? Que eu estou grávida. E tinha que operar do mesmo jeito, estava perfurado, precisava operar do mesmo jeito. Hoje é uma grande amiga, mas deu um trabalho. Qual foi o caso, doutor, mais desafiante, vamos colocar dessa forma então, já que já estamos falando desses casos aí interessantes? Eu acho que esse caso deve ter sido um dos mais desafiantes. Os casos de reoperações sempre são mais difíceis. Porque tem tudo que você... Quando você tem um corte, a cicatrização ela é mediada por fibrose, que é um tecido menos elástico, mais endurecido. Dentro da barriga é a mesma coisa. Se eu cortei o estômago, cortei o intestino, mexi, futuquei, vai cicatrizar com fibrose, um tecido mais endurecido. E é tão interessante que esse tecido se mistura com o tecido normal. Então, às vezes, você não vê a hora que acaba um e começa o outro. Então, aquela pessoa que tem uma predisposição a ter uma queloide, alguma coisa do lado de fora, pode ter dentro? Não. É outra coisa? É outra coisa. É um outro tipo de aderência. Entendi. É um outro tipo de aderência. Então, realmente, todas as reoperações são mais difíceis. Realmente, o que a gente chama hoje de cirurgia revisional, elas são mais trabalhosinhas. Mas esse caso foi uma complicação que realmente deu trabalho e o super obeso também dá trabalho pra gente. Que é muito gordo. Que é muito gordo. A dificuldade aí é técnica ou é de saúde, de risco? Os dois, né? Todo mundo fica preocupado por causa do risco, né? Porque esse paciente, ele tem, né, que nem esses quilos mortais. O meu máximo foi 280. Já operou um de 280? 280. Homem ou mulher? Homem. Mas com o robô hoje, fica tudo mais fácil. Exatamente, doutor. Como que é essa coisa da cirurgia robótica, essa especialização lá em Harvard? A gente foi estudar para Harvard. Então, começou o primeiro congresso brasileiro de cirurgia robótica no país foi em 2009, comecinho de 2009. 2008. E eu lembro falando para os meus sócios, falei, nós precisamos ir atrás disso. Você é um louco, lunático, você não vai virar, da onde isso? Não, vai dar. Eu fui falar com o pessoal e eu não senti uma entrega muito legal lá, sabe? Eu não gostei. Achei o pessoal meio arrogantão. Falei, tá bom. Comecei a procurar e achei um cara, Ni Yen, é um cara naturalizado americano, um vietnamita naturalizado americano, Hip Ni Yen, um querido. Quando eu falei que eu era cirurgião do aparelho digestivo, ele falou, pode vir. Nós ficamos lá com ele, fui eu e meus 2 sócios, então nós somos os primeiros cirurgiões do aparelho digestivo, nessa época, a fazer cirurgia robótica em Harvard. Então foi muito legal, uma experiência fantástica. Quando a gente voltou, o preço do robô era absurdo, né? Sei lá, dinheiro de hoje acho que era R$20 mil para você poder fazer uma cirurgia robótica, né? Fora a internação, fora todo o resto, só o preço do robô. Estava tudo começando, então Oswaldo Cruz, o primeiro robô, Sírio, Einstein, estava tudo começando. Só que daí eu acabei vindo para Prudente, então eu me afastei um pouco da cirurgia robótica, porque em Prudente não tem. Então, como eu voltei para São Paulo em 2018, eu reativei tudo isso de novo.
E hoje a gente opera cirurgia robótica em praticamente 90% das nossas cirurgias. E o robô tem umas particularidades. Então, quando você faz laparoscopia, que é a cirurgia dos furinhos, você coloca uma câmera no abdômen e enxerga num monitor de televisão 2 dimensões. Então, você opera num monitor de 2 dimensões. Então, o cirurgião que faz laparoscopia, ele está acostumado a trabalhar em 2 dimensões. 2 dimensões, a diferença é que não tem profundidade, né? Então, eu vou com a pinça no fio e eu tenho que trabalhar sem ter profundidade. Isso é 2D. Quando eu opero robô, já é a primeira diferença. Eu não fico junto com o paciente, eu fico num console do robô, com o meu rosto dentro de uma tela, e essa tela é em 3 dimensões. Então, literalmente, eu tenho a sensação de estar com a cabeça dentro da barriga do doente. Olho para cima, está o fígado, está o intestino, estômago, sabe? É desse jeito? É desse jeito. Nossa. É 3 dimensões, é que nem quando você está no cinema. Só que não é aquela imagem que dá uma apagada, sabe? Porque no cinema fica uma coisa meio... Não. Você está com a cabeça dentro. É bem interessante. É bem interessante. Então, a primeira vantagem do robô é exatamente essa. Ele te dá uma qualidade de imagem muito melhor. Tá? A pinça do robô, ela é articulada. As pinças da laparoscopia, elas são retas. Então, como a gente opera de pé, eu uso o movimento do meu cotovelo e do ombro para fazer tudo que eu tenho que fazer dentro da barriga. Então, se eu tenho um super obeso de 280 quilos, eu tenho uma cirurgia de 4 horas, 3 horas, que eu fico com o braço armado esse tempo todo. Não preciso falar como é que fica depois. Nesse dia não precisa ir para academia, né? É o dia que precisa. É o dia que precisa para dar uma relaxada. É o dia que precisa, porque isso aqui fica tudo realmente desconfortável. E essa cirurgia é só para bariátrico, essa tecnologia, ou dá para fazer para qualquer outra? Tudo. Urologia vai super bem. Gineco, principalmente endometriose, vai super bem. As cirurgias do tumor, sabe? Tumores digestivos, tumores pulmonares, tumores urológicos, é muito bom. Sabe? Mudou. Então, a pinça do robô, por ser articulada, diminui a movimentação dentro da barriga. Então, se eu vou trabalhar com uma pinça reta, eu tenho um arrasto que eu não tenho tanto com a cirurgia robótica. Então, ela é mais minimamente invasiva. E isso vai traduzir em menos dor no pós-operatório. Retorno mais rápido às atividades. Tá? Então, eu tenho uma precisão melhor. O robô, o movimento que eu faço no console, eu calibro, por exemplo, 1 para 1. Eu faço um movimento de 1 centímetro aqui, ele repete em 1 centímetro lá. Poxa, tem um tecido que eu não gostei, está um pouco mais delicado, é uma costura de intestino que está super delicado, o intestino está mais fino, eu consigo parar. Toda vez que eu tiro a cabeça do console, o robô para na posição, eu vou na minha telinha de LCD e calibro 1 para meio, 1 para 1/3. Então eu diminuo o meu movimento lá dentro. Então você tem uma precisão maior. Sabe? E uma das outras coisas que é fantástico é a ergonomia. Se eu estou operando um super obeso, que eu estou numa posição desconfortável, é óbvio que chega uma hora que cansa. É muito melhor eu trabalhar numa posição que eu trabalho sentado com os meus cotovelos apoiados. Vem o que quiser, eu estou pronto. É o robô que lute. Ele que fica de braço aberto. Tem algumas fotos, depois se quiser eu te mostro. Tinha pacientes de dificuldades extremas que eu fiz questão de sair do console, chegar perto do robô e colocar meus braços na posição paralela ao braço do robô, só para ver a dificuldade que eu ia ter para trabalhar, se eu estivesse fazendo por laparoscopia. Entendeu? Que ficou muito mais fácil por cirurgia robótica. E hoje em dia, você vai gastar, sei lá, 3, 4, 5 mil reais mais ou menos, dependendo do hospital que você vai operar. E é uma tecnologia, é um investimento que eu acho que vale a pena. Você divide 6 vezes no cartão, vale a pena. Lógico que vale. Lógico que vale. Entendi. E como que o senhor vê essa evolução da tecnologia? Porque quando se fala assim, né, olha, fazer uma cirurgia, igual o Dr. Fábio lá de Goiânia fala, ele falou, o meu negócio é cortar e costurar, eu abro a barriga, eu corto,
Porque quando se fala em cirurgia, ainda se vem essa coisa na cabeça, né? É cortar. A Carol, quando ela foi fazer a remoção da vesícula, foi aquela por aberta. Ela fez uma cirurgia... Você fez aberta? Ela fez uma cirurgia exploratória, porque ela estava com um problema de saúde que precisava investigar. Foi uma cirurgia exploratória. Aí que descobriram que eu tinha um problema na vesícula. É a mesma situação dos equipamentos. Eu fiz em todos os equipamentos possíveis aqui em Prudente a ultrassom e os exames na minha vesícula. Aqui estava normal, não tem nada. E eu sentindo muita dor. Aí eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu fiz aquela ultrassom endoscópica. Sim. Lá eles viram que eu não tinha mais vesícula. Era uma pedra inteira que estava calcificado. Então eu teria que operar. Eu vim de lá para cá para fazer a cirurgia. Quando eu cheguei aqui, a mesma coisa. Não tem nada. Só que eu estava com febre. E aí eu precisei fazer. Aí o médico queria fazer, quebrou o dedo no dia. Falou, não vou poder fazer, vamos ver se tem outra pessoa que faz, e a febre aumentando. Aí chegou um médico e falou, eu não ponho a mão, tá com febre, eu não ponho a mão. Aí eu fui em outro médico, falou, não, vamos ver. Aí ele abriu para poder explorar e ver o que estava acontecendo, porque não tinha uma imagem precisa aqui em Prudente para que visse o que estava acontecendo. E só com o exame de São Paulo ele falou, não sei o que está acontecendo. E aí foi por isso que teve que fazer exploratória. É complicado. E hoje em dia, a próxima evolução do robô já está... A pandemia fez um atraso para o Brasil, que é o que a gente chama de portal único. Toda vez que você tem uma entrada da laparoscopia ou da robótica, a gente chama de portal. Tá? Então, hoje em dia, você tem um portal só que saem 4 braços do robô. Uhum. Sensacional. Então, você vai operar a obesidade com um furo no umbigo só. Fica nem cicatriz de nada. Fica no umbigo, né? A sua já foi por laparoscopia, né, amor? A minha foi remoção da vesícula. E essa coisa da vesícula? Tirou a vesícula, vai engordar depois? É uma regra? Imagina, não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, quem tem pedra na vesícula, na maioria das vezes, tem dificuldade de ingerir alguns alimentos. Queijo, leite, derivados, gorduras, frituras e doces. São alimentos mais fortes. Na hora que você tira a vesícula, você pode comer. Aí come tudo. Engorda. Engorda. E a vesícula não faz diferença mesmo, não, doutor? Dá para tirar? Ela não vai fazer falta ali? Então, assim, quem produz a bile é o fígado. Produz 1 litro de bile por dia e despeja num gotejamento contínuo no duodeno, tá? Que é a primeira porção do nosso intestino. Nesse caminho que o canal da bile leva, tem um pequeno desvio que vai para a vesícula, um órgão em forma de bolsa que armazena mais ou menos 60 ml de bile. Então, daquele 1 litro que você produz, 60 fica armazenado na vesícula. Então, quando você exagera um pouco na ingesta, a vesícula se contrai e te dá essa carga a mais de bile. Então, a diferença é que vocês não têm essa carga a mais de bile. Super tranquilo. O nosso organismo passou 3 meses e está adaptado. Adaptou, né? Adaptou. Mas, se você for numa feijuca e exagerar, dá uma diarreiazinha. Dá, né? Eu lembro que a médica que me operou, a doutora Ellen Brambila, ela falava assim, Wagner, vou te passar uma dieta aqui assim, 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 ó, e você tem que cumprir isso aqui à risca, porque senão você vai ter diarreia pro resto da vida. Ela falou pra me deixar com medo mesmo. Você já imaginou você ficar pro resto da vida tendo diarreia? Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, nem fala isso. Doutora Ellen foi minha aluna. Foi, doutora Ellen. Foi minha aluna, super querida, super boazinha. Foi, eu cheguei no hospital com cólica renal, dor no rim, aquela coisa na hora de fazer uma ultrassom pra dar uma olhada, a vesícula cheia de pedra. E como eu já tinha tido dor, eu falei, mas isso não é rim, amor, vamos pro hospital. Não, eu tô com dor no rim. Homem teimoso. Não, eu tomo remédio em casa. Eu falei, não, vamos pro hospital. Aí chegou no hospital, foi a doutora Bárbara que encaminhou você pra doutora Ellen. Falou, tem a melhor cirurgiã aqui, viu? Ela vai querer te operar. Aí foi no não mesmo deu nada. dia. Por que cirurgião gosta de meter a faca, meu, né, doutor? Mas é a nossa profissão. Essa é a nossa profissão. Cirurgião gosta, né? Não tem jeito. Eu lembro quando eu estava no Covid, essa história é engraçadinha. Perdão. Eu estava sentado eu estava do lado de 2 infectologistas, discutindo o caso, não sei o quê, tocou meu celular, pessoal lá do pronto-socorro, doutor, tem uma apendicite. Eu falei, que delícia, uma apendicite. Porque eu não aguentava mais ver Covid. Eu não aguentava mais, eu queria operar, fazia 2, 3 semanas que eu não operava. Elas olharam, vocês são tudo louco. Eu falei, quer ver? Peguei meu telefone e liguei no Viva Voz pro meu sócio. Aí ele também já ficou feliz. Tem uma apendicite. Mesma coisa, uhul!
Liguei para a instrumentadora, ali tem o sabe? É isso. Quem gosta, gosta. O cirurgião gosta de ficar no centro cirúrgico. A gente se diverte, sabe? É o melhor momento do meu dia. Você pode ter certeza disso. Eu me divirto operando. É gostoso. Então não é só vocação, não. É mais um... É gostar mesmo. Acho que vai um pouco além, sabe? Você fazer alguma coisa com a sua própria mão que vai dar um bem para alguém. Isso sabe, é sensacional. Quantas cirurgias, doutor, o senhor costuma fazer por dia, agora com a robótica, que não fazia antigamente, por exemplo? Então, assim, por eu ter feito uma escolha de não atender mais convênio médico, então mudou um pouco o meu volume cirúrgico, né? Uhum. Se eu te der um volume de... Eu digo pela facilidade que ele tem agora com a robótica, tanto física como de tempo. Todo dia, quanto você quiser. Agora consegue. Quanto você quiser, porque o limitador não sou mais eu. Uhum. Não sou mais eu. Nós vamos lá, montamos, coloca os braços, tem sempre auxiliar tal, que fica sentado do lado. Se você for ver os vídeos, os auxiliares estão todo mundo sentado do lado, ajuda a trocar as pinças, essa coisa toda, mas, nossa, mudou totalmente. O dia inteiro, se quiser, quantas você quiser. Para quem já gosta, né, doutor? Foi uma maravilha. Não, e é divertido. É divertido, eu juro por Deus. É divertido. O que você quiser. Legal demais, né, essa coisa, né, doutor? É igual o senhor acabou de falar, né? Fazer algo muito bom, que a gente gosta, com as nossas mãos e que ainda vai proporcionar um bem para outras pessoas. Tem uma coisa ainda mais importante. É quando alguém te liga. Fernando, você opera meu filho? Aí, você opera meu pai? Tem que ser você, opera doutor. minha mãe? Isso não tem preço, Wagner. Você larga o que você está fazendo. Literalmente. Sabe? Não tem dia, horário. Não tem. E o cirurgião, por exemplo, na sua especialidade, ele faz só cirurgia bariátrica? Não, né? Ele é especialista em todo o trato digestivo ali? A cirurgia do aparelho digestivo é exatamente isso, né? Da boca ao ânus, né? Pula um pedaço, né? Mas da boca ao ânus. A boca efetivamente não, mas esôfago, estômago, intestino, daí todos, fígado, via biliar, pâncreas, baço, né? Todo que corresponde ao aparelho digestivo é do cirurgião do aparelho digestivo. O proctologista é o do intestino grosso e ânus. Entendeu? Então é uma especialidade que se mistura com a cirurgia do aparelho digestivo. Então pode ser um ou pode ser o outro. Normalmente as doenças mais complexas, principalmente as doenças inflamatórias intestinais, que são bastante, sabe, é bem meticuloso cuidar, o proctologista acaba cuidando mais. O proctologista, então, ele vai cuidar mais de doenças, enfermidades maiores do que não somente a obesidade, por exemplo. Não, o proctologista não faz nada de obesidade. Sim. O proctologista é só intestino grosso e ânus. Não faz, esse é do cirurgião do aparelho digestivo. E o cirurgião pediátrico nessa questão toda aí? Já é uma técnica toda diferente, né? É que nem o pediatra, ele faz tudo. O cirurgião pediátrico faz a parte urológica, faz a parte digestiva, faz tudo. Existe uma subdivisão na cirurgia pediátrica? Até existe. Mas o cirurgião pediátrico, por definição, ele faz tudo. Faz tudo. Então, você virar para mim e falar, Fernando, eu estou com pedra no rim. Você vai para o urologista. Se for uma criança, o cirurgião pediátrico que faz. Cirurgião pediátrico. Eu lembro que quem operou meu bebê na época foi o Dr. Marcelo. Marcelo Del Roio. Sensacional. Ótimo, excelente. Excelente. As complicações que deram depois não foi por causa da cirurgia, foi por questões do pós-operatório, essas coisas mesmo. E a gente trabalha muito com esse lado esotérico, energético da coisa. A gente entende que tinha planos maiores para isso também, né? Eu também acho. Sempre tem algo assim, né? Eu também acho. Nesse sentido. Mas é bem, esse mundo da cirurgia, então, é bem legal, né? Será que é por isso que todo mundo que assiste o Grey's Anatomy fica apaixonado? Não tem nada a ver com o que o senhor faz, porque eu quero trazer uma provocação disso. Você acredita que eu nunca vi? Eu sabia. Eu nunca vi. Eu sabia, porque para todo mundo que trabalha sério na área, não considera aquilo. Não, aquele outro, o ER, né? Emergência médica. Nunca assisti. Nunca assisti. A gente é formado em todos esses. House, então, nossa. Nossa, esse é outro. Eu não sei nem como é que é. A gente é formado em todos esses. Nós somos graduados. Né?
Tem até um novo agora, o Residente, né? Residente é Também. legal. Essas séries médicas chamam a atenção, né? Porque mexe com a questão mais da... O entretenimento é feito pela emoção, daquela coisa. Olha, a pessoa E tá pela doente, vai curiosidade lá, também, né? curiosidade. É cheio de aparatos que faz com que tenha audiência, por assim dizer. Agora ali, horas de voo mesmo, no negócio real ali é diferente, né? Eu acho que é porque como a gente vê tanto isso, né? Eu não quero chegar em casa e assistir mais do mesmo, né? E como que foi, doutor, que virou a chavinha que eu quero trabalhar com isso especificamente, quando o senhor começou Eu a sou faculdade? neto e filho de médico. Uhum. Só que meu avô e pai são outra especialidade, eles são patologistas. Né? Quando você tira uma peça, vai para o patologista para avaliar se é benigno ou maligno. Uhum. E até o segundo, terceiro ano, na minha cabeça, eu ia ser patologista, ia seguir a carreira do vô e do pai. A partir do terceiro ano, eu comecei a entrar em cirurgias. Apaixonou. É isso aqui que eu quero fazer. Eu lembro meu pai falando, você é prepotente mesmo, você tem que ser cirurgião. Por quê? O cirurgião é mais importante que o outro? Se seu pai queria tratar dessa forma? Só a atormentação do pai. Só. Atormentação, Ele né? queria que fosse ficar com ele, mas O senhor tem mais irmãos? uma irmã. Uma irmã. Também é médica? Não, fotógrafa. Fotógrafa? Fotógrafa. Tá vendo? Essa deu certo na vida. Aí. É isso aí. Como que funciona, doutor, essa coisa, né? Por exemplo, o senhor gosta de paixão, dá pra ver que isso faz parte da sua missão de vida e você foi muito influenciado pelo pai. E quando acontece de ser o contrário? Não, meu pai é médico, meu avô é médico, eu não quero ser médico, eu quero ser fotógrafa. Não, mas eu acho que é porque é um pouco mais nova, acho que começa daí, né? A mudança das gerações, acho que é importante, mas... é cansado, né? É cansado. É puxado isso demais. Que eu ia falar, né? É puxado isso demais. Que eu ia falar, o estudo desse negócio nunca para de estudar, né, doutor? Nunca para de aprender. Você para de estudar? Não. Não. Mas a minha área... Todo mundo que quer crescer em alguma coisa... Estuda sempre. Né? Sabe, é que nem exercício físico. Você quer ficar melhor fisicamente, você tem que treinar todo dia. Você quer ficar melhor teoricamente, você tem que ler todo dia. É treino. Sabe, eu não sou melhor que ninguém, eu leio. Esses dias eu vi uma entrevista, eu não vou lembrar de quem, um dos jogadores de basquete famosos, né? Ele falou que ele jogava basquete 4 a 5 vezes por dia, treinava 4 a 5 vezes por dia. Começava às 4 da manhã. Então, das 4 às 6, parava, tomava café da manhã, das 8 às... Era a vida dele, né? É óbvio que ele vai ser melhor que os outros. Sim. Sabe? Então, você gosta do tema. Sabe? Você não vai ler? Eu acho que vai. Sabe? Não é obrigação, não é nada disso. É porque faz parte do... Acho que é meio hábito. Não sei, sabe? Eu gosto, eu vou ler. O problema é que isso acaba, sem querer, limitando o nosso tempo para ler as outras coisas. Para se atualizar com qualquer outra coisa. Sabe? Não só se atualizar, mas a leitura banal, sabe? A besteirinha. Sim. Assistiu o Grey's Anatomy? Assim? Exatamente isso. Sabe? Nesse sentido, o que se torna um hobby, então? Vamos falar assim. Porque o doutor está correndo para operar, viaja para operar, vem aqui. Hoje deu certo o doutor vir aqui, porque a gente está conversando há mais de mês também, né? A nossa assessora conversou lá e o doutor falou, olha, vou estar imprudente. Organiza aí que dá pra gente fazer. E o que acaba se tornando um hobby nessa questão toda aí do doutor? O meu hobby é atividade física. É academia. É atividade física, seja qual for. Andar de bicicleta, caiaque, academia. Endorfina. Meu hobby é atividade física, exatamente isso. E eu tento conciliar com os meus horários o máximo que eu posso. Às vezes dá, às vezes não dá, mas eu tento fazer dar 4 ou 5 vezes por semana. Pelo menos, né? Assim, pelo menos. Pelo menos. Eu me esforço. E como que é para o senhor lidar com a, não diria responsabilidade, mas saber que o senhor tem transformado tantas vidas e devolvendo tantas vidas para as pessoas? Porque é um divisor de águas. A qualidade de vida de uma pessoa antes e depois da cirurgia. Como que é para o senhor lidar com isso? Como o senhor se sente? Nossa, privilegiado. Privilegiado. Mas, assim, a melhor coisa da minha vida. É privilégio mesmo. Porque você entrega, às vezes, uma coisa besta de, sabe, não conseguir cruzar a perna, não conseguir amarrar um sapato, não conseguir fazer uma higiene pessoal.
sabe? É como se estivesse nascendo de novo. Eu falo isso pela qualidade de vida que eu vejo da minha mãe. Ela andava 2 quadras assim e tava morrendo. Nossa, eu não aguentava sair. Isso aí. Minha mãe não conseguia entrar e sair do carro, ela engatinhava com as minhas filhas depois. Então. Sabe? Ou então aquele outro lance de autoestima. Sim. Eu lembro de uma Querer se paciente cuidar, que ela me contava que ela fazia questão, se tinha uma obra, ela parava o carro antes, descia do carro, passava na frente da obra só para tomar cantada. Só para os pedreiros mexer com ela. Porque ela falava, Fernanda, eu não tomava cantada nem de pedreiro. Já pensou? Não menosprezando o pedreiro, mas toda mulher que passa na frente de uma obra vai tomar cantada. Ela falava que ela não tomava. Até porque o pedreiro é especialista nessa coisa de cantada, né? De usar a retórica ali para, como é que fala? Enaltecer atributos físicos ali. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, juro. Então, sabe... É complicado. Mas a gente começa falando de saúde, não? Olha, obesidade, vai incorrer na diabetes, no problema cardíaco, aquela coisa toda, e termina falando do aspecto físico, né? Da autoestima, da mobilidade, da qualidade de vida. É muito, como é que fala? É muito importante, acaba se tornando um tema muito importante, né? Aí responde a primeira pergunta que eu fiz, doutor, por que você tem tanto cliente, né? Então, mas quem não gosta de ser elogiado? Eu concordo com você que eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para deixar ninguém bonito. Mas quem não gosta? Você fica sem ver uma pessoa há 15 anos. Quando chega, puta vaga, você tá bem pra caramba, não parece que você tem essa idade. Será que ninguém gosta disso? Eu digo por mim porque assim, como eu disse, eu fiz um transplante capilar. Sim. Não é baratinho, né? Eu não sei como, em termos de custo, quanto que custaria comparado a uma cirurgia bariátrica particular, né? Hoje, sei que os planos pagam, aí cobrem, né, esse tipo de coisa dentro daqueles parâmetros que o senhor falou, mas o meu caso foi puramente estético. Foi só, não era um problema de saúde, não era nada, foi puramente estético. E eu não tinha nem a pretensão de fazer isso, até porque eu imaginava que não era possível, porque eu tinha uma calvície ali que era até o meio da cabeça, assim, que não tinha mais forma, eu sempre rapava a cabeça no zero e usava aquilo, já tinha mais 10 anos. Quando eu comecei a pesquisar algumas coisas e ver alguns casos até na internet, por causa dessa coisa de estar aparecendo, eu via casos lá mais graves que o meu. Falei, como assim? Eu tenho mais cabelo que esse doido aí. Eu acho que se eu consultar um médico bom, ele vai conseguir fazer um milagre. E eu fui no melhor. O que a gente encontrou no dia lá foi o melhor, foi um dos melhores desse ramo aqui, que é o Dr. Calisto, Carlos Calisto, lá de Goiânia. Pra você ter uma ideia, ele é tão bom que ele viaja para Turquia para dar curso para os médicos de lá. E a Turquia é a referência no mundo disso. Dizem que o Brasil tem estou bastante, né, do ponto de vista de transplante capilar, né? Tem Sim, muito o Dr. Calisto é um dos pioneiros, ele é muita gente boa aqui. Muito bom. E aí ele fez uma consulta lá desse jeito, aquele profissionalismo, né? Como é bom lidar com gente profissional, né, doutor? É a melhor coisa. Como é bom lidar com gente que sabe o que tá fazendo, né? É a melhor coisa em todos os sentidos, até para arrumar o carro. Já pensou? Até para arrumar o carro. Ele falou assim, Wagner, fica de boa, fica em paz, que você vai ficar... Nós vamos devolver, você vai parecer que nunca foi careca na vida, que nunca teve calvície na vida. Falei, então eu acredito, doutor. Porque ficou fantástico. Ficou, né? Se eu não falo pra ninguém, o povo não imagina. Passa batido. E como é que era antigamente, né? 15 anos atrás, os implantes capilares eram horríveis. Eram horríveis, nossa, difícil. O meu é recente, o meu tem 7 meses, fiz em dezembro. Já tá uma cabeleira. Já cresceu. Ele falou, vai, esse não é o resultado definitivo ainda não, viu? Depois de um ano e pouco estabiliza, que cai aqueles primeiros fios lá, que vai ficar bom. Então eu fico imaginando como que não fica uma pessoa depois que sofreu com obesidade por tanto tempo, e eu no caso do cabelo aqui não crescer, eu me adaptei a usar a cabeça raspada e não tinha problema com isso, consegui arrumar uma mulher bonita. Então, para mim estava resolvido, não era um problema de saúde. Agora imagina uma pessoa que é obesa, que além do aspecto físico da coisa, que talvez a autoestima vai lá embaixo, ela ainda tem problemas de locomoção, no caso de homens ali, a ereção não funciona legal, a mulher, a fertilidade não consegue engravidar, a diabetes, problemas de coração, toda essa comorbidade que existe por trás. Imagina quando o médico vai lá e dá uma solução, por assim dizer, né? Nesse sentido. Que existe um período, então eu sou muito amigo dos meus pacientes antes da cirurgia, daí quando eu opero,
Na primeira semana vai tudo bem, na segunda semana eles já começam a não gostar mais de mim, na terceira semana eles querem me matar, então, puta, por que eu operei, não devia ter feito isso. Ainda paguei. Na quarta semana, rodou o segundo mês, Volta ao amor. começou a melhorar o peso, o shape começou a ficar legal, a balança, começa a comer, eu viro BFF de novo. Fernando, você é top. Sensacional. É quase igual as fases do luto aí, né? É isso aí. Aceitação, negação. É isso aí. Depois se conforma. Puxa, Fernando, sensacional. Porque realmente você dá uma coisa para o paciente que tinha gente que nunca teve, tem gente que realmente é obeso desde sempre, e tem pessoas que perderam, né, esse brilho, e você faz isso acontecer de novo. Então, você não tem preço, né? Isso não tem preço. Isso é realmente muito legal. E é interessante porque como tem fases, né, tem hora que você dá uma estabilizadinha, daí para de novo, daí o paciente começa a fazer atividade física, começa a aumentar a massa magra, daí o peso absoluto volta a subir um pouquinho, daí, eu tô engordando de novo, você fica preocupado. É super legal, fica tranquila, tal. E eu brinco com os pacientes que tem que tirar foto ridícula. Tem que tirar. Porque, querendo ou não, quando a gente olha no espelho, nós temos inúmeros mecanismos psicológicos que a gente não vê vida real o que está acontecendo. Não vê. A gente não vê. Você não vê se realmente você está mais gordo, mais magro. Você não consegue ter, sabe, a linha é muito tênue da percepção. Então, eu peço para tirar foto. Então, eu quero foto ridícula todo mês. Não para mim. Eu não quero nude. Não quero, mas é para você. De calcinha, sutiã, biquíni, shorts, bermudas, cueca. Você, de frente, de costa, de ladinho, tira e guarda. Esse é o comparativo. Todo mês tira outra foto ridícula. Começa a colocar uma do lado da outra. É impressionante. É impressionante. Porque a fotografia nos mostra muito mais. Quem nunca foi numa festa de final de ano familiar e ficou, sabe, todo mundo perfilado, o último da foto fala, puta, esse braço gordo. Sabe, é isso. A foto mostra mais coisa pra gente. Então, o paciente começa a ter uma impressão mais real daquilo e o mais importante, dali 5 anos, voltou a engordar. Cadê a foto ridícula? A primeira lá atrás. Aí dá uma olhada lá e fala, não quero mais isso não, hein? Tem que ter essa troca. Tem que ter. É importante, porque do mesmo jeito que teve um prefeito, um governador, um presidente que fez besteira que a gente esquece também que a gente foi gordo, a gente esquece. É impressionante como esquece. Uhum. Muito que bacana. Bom. Rapaz, o tempo voa. Doutor, essa conversa está muito legal. Adorei o tema, A gente adorei. ficaria aqui muito mais tempo, né, amor? Adorei tirando dúvidas, conversando. A presença do doutor aqui. E essa coisa do que está por trás da questão de saúde mesmo, né? Que a gente começou falando, olha, por que você não para de comer? Porque tem os pilares, aquela coisa. Quando a gente vai finalizando a conversa, que vai falando mais nessa questão mais reflexiva da coisa toda aqui, a gente vê o quanto é completo essa coisa. Deixa eu fazer uma pergunta muito, talvez audaciosa para o doutor. O sistema de saúde do Brasil, ele é legal? Ele é bom mesmo? Você falou SUS? O sistema de saúde no contexto geral, mesmo particular. Se tem tecnologia suficiente, se é legal, se acompanha o resto do mundo. Como que funciona? Lógico, é sensacional. É sensacional. A gente tem o que precisa ter. E de verdade, poxa, Fernando, eu não tenho dinheiro, eu posso operar pelo SUS? Vai operar pelo SUS. O importante é operar. Você vai ter um pouco de mais de dor no pós-operatório, tem um negócio do corte, é chato, cicatriz, mas opera, resolve isso. Porque, concordo, fazer a cirurgia robótica, a cereja do bolo, fantástico. O que nós temos nos melhores hospitais de São Paulo, sabe, nós temos no mundo. Isso aí não tenha dúvida disso. Não perde para nada. Não perde para ninguém, em nada. Não tem jeito. Sabe, os hospitais da Rede D'Or, Einstein, Sírio, não perde para ninguém. Realmente, sabe, nós estamos num avanço tecnológico do ponto de vista médico surreal. Mas mesmo no SUS, na cirurgia aberta,
Sabe, às vezes os pacientes perguntam, Fernando, mas o médico que eu passo, ele só faz aberto. Opera. Chega de desculpas, né, doutor? Sabe, não é isso. Se você confia no médico, você gosta dele, é um bom médico, teve empatia, faça do jeito que ele sabe fazer melhor. É aberta, faça aberta. Não tem problema com isso. Não tenha problema com isso. Sabe, com certeza, talvez desse para você ter feito uma laparoscopia exploratória, achar a vesícula e tirar. Mas o médico que te operou, o melhor que ele podia fazer era aberto. Dentro das circunstâncias foi a melhor opção. E tá tudo certo. Resolveu o problema. Sim. Entendeu? O bom da medicina é que nem sempre, principalmente na cirurgia do aparelho digestivo, não é uma cirurgia não é de fim, é de meio. Precisa resolver o problema. Sabe? Independente de como é que vai ser isso. E aquilo que o doutor falou, quanto mais a pessoa faz da mesma forma, ela vai ser melhor. Então, se aquela técnica é daquele médico, ele deve ser muito bom, né? É isso aí. Então, sabe, porque nós temos... eu lembro que teve uma discussão um tempo atrás aqui, que estavam falando, quando o Hospital do Câncer veio comprar robô, e vieram me perguntar o que eu achava. Não precisa. Tem muita coisa antes. Mas muita coisa antes do robô. Sabe, adoraria que tivesse para o SUS o robô, mas tem muita coisa antes do robô que realmente precisaria, sabe, para a medicina, sabe, de prudente. Pula fases, né? Que é importante. Sabe, que não precisa agora. Vai ser legal quando tiver, mas eu acho que seja de tratamento quimioterápico, seja de mais leito para tratamento clínico. Nós tivemos uma pandemia, como é que foi a dificuldade de leito? Sabe, quantos leitos de UTI? Foi super difícil. Então, há um investimento, sabe, que no SUS, realmente... como é que está o nosso hospital regional agora? Será que eles estão bem de verba? Será que... Como é que foi a pandemia? Eu fiquei sabendo, eu não sei o quão real é isso, mas os amigos que fazem transplante de fígado e tal, falaram que na pandemia houve um corte do número de transplante do SUS. Não é mais para fazer transplante nesse período de pandemia. Agora que talvez pareça... Como assim? Não pode fazer transplante? E o paciente que está precisando lá? É esperar, né? Você entendeu? Porque não era a prioridade do dinheiro do SUS. É difícil isso. Doutor, nosso tempo já está estourando, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta. Bom, considerando que o doutor tem todo esse gabarito que a gente sabe, a gente não ficou falando demais de currículo, essas coisas aqui, porque o doutor ele não dispensa apresentações, né? Quem quiser saber mais do doutor, depois é só entrar em contato. É só seguir nas redes sociais, tem o Instagram dele, vai deixar aqui na descrição do vídeo. Vale a pena conhecer, vale a pena conversar até sobre os assuntos que a gente está falando aqui. O doutor trabalha num dos melhores hospitais do país, tem uma formação muito legal. O senhor já se sente realizado profissionalmente? Você está no auge da sua carreira ou quer mais? Então é assim, eu adoro essa pergunta, adoro essa pergunta. Qual é o seu limite? Então, eu sei do meu, por isso que eu perguntei do Sabe, seu. Não tem limite. Não tem limite. Vai vir o robô com portal único, nós vamos fazer robô com portal único. Sabe, nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque eu sou jovem, me considero extremamente jovem, eu adoro novidade, adoro tecnologia. Sabe, eu consigo conciliar a minha vida médica louca com a minha vida de marido, pai, esportista. Sabe, eu consigo conciliar tudo. E, de uma certa forma, né, como é que as pessoas falam, né? Quando você ama o que você trabalha, você não trabalha. Você acaba não trabalhando. Esse jargão, eu acho que é um pouco mais que isso. Eu tenho a sorte de realmente me divertir trabalhando. Então, se eu posso te dar mais de mim, por que eu não vou te dar? O meu limitador inexiste. Sabe, eu já ouvi alguns cirurgiões falar que a gente só consegue operar o que o nosso corpo consegue fazer. Agora nós estamos com cirurgia robótica. O robô não tem limite. Não tem limite. A tecnologia não tem limite. Então, se eu posso oferecer uma qualidade melhor, se eu tenho a disponibilidade física, de tempo, de horário, familiar,
Você chega num momento da vida que, sabe, a gente escolhe ser médico. A gente escolhe entregar para o bem maior, que é ajudar a saúde. Tudo bem, tem os seus benefícios, tem uma remuneração legal, tem tudo isso, mas tem uma dedicação que é digna de nota. Com certeza. Sabe, muita gente não sabe o quanto é o fardo de você ter doente internado e preocupação e não sei o quê, não ter horário. Sabe, tocar o telefone. Tenho certeza que a gente sair daqui eu vou ter que parar X minutos para responder alguns pacientes que me mandam. É o normal. É o normal. Se a gente tivesse uma vida em comum social, eu ia estar às vezes um final de semana na sua casa e ia virar para você, Wagner, desculpa, eu estou indo embora. Sabe, eu tenho uma cirurgia para fazer. E é normal. Os meus correlatos sabem que, Fernando, é assim. É mais difícil para a família, para os amigos, mas, sabe, é uma coisa que me faz bem. Então, é o Fernando, né? Não tem limite. Se tivesse que escolher de novo, escolheria novamente. Totalmente. Fazia o X todas as vezes. Porque você consegue fazer com que aquilo que você sabe fazer de melhor ajuda alguém. E está tudo certo. Porque a nossa especialidade é uma especialidade muito de resultado. Então você tem um tumor, eu vou lá e tiro o tumor. Você tem um processo inflamatório, infeccioso na vesícula, nós vamos lá e tiramos, sabe? Então é um resultado muito imediato. Então eu não consigo ver. E realmente as tecnologias, porque em se tratando de cirurgia robótica, o robô Da Vinci quebrou a patente agora. Deve ter uns 7 ou 8 chinês na fila. Você consegue imaginar o que vai acontecer com o preço? Vai cair. Maravilha, né? Porque esses anos todos, era uma única empresa de cirurgia robótica. Para pensar nisso. Agora vai ficar mais fácil. Muito mais acessível. Não tem né? limite. Você entendeu? Não tem limite. Porque se você está envolvido nisso, você está envolvido em tecnologia, está envolvido em crescimento, você trabalha num hospital que te dá um suporte, né? O São Luís, Morumbi, o Einstein, me dão suporte para isso. Por que não? Não vai parar. Não, imagina. Vai parar onde, gente? Ninguém segura. Doutor? Aqui é só do osso alto que segura a gente. Que ele já tá aqui apavorado com o tempo, vamos. Não, mas foi muito legal, doutor. Gratidão. Eu que agradeço, obrigado de coração. Não tem outra palavra aqui, é gratidão. Tanto pela presença, pelo aceite do convite, pela troca, por toda essa disposição em nos ensinar aqui, compartilhar um pouco com a gente da vida, e não só do médico, mas também da pessoa. O doutor Fernando aqui mostrou que é uma pessoa bem legal, bem interessante, né? Eu gosto dessa troca. Gratidão mesmo, né, amor? Eu também agradeço muito, não só por estar aqui, mas toda essa diferença que o senhor tem feito no mundo, tantas vidas que o senhor tem realmente recuperado, porque você traz de volta, né, a vida de muitos pacientes. Então é um prazer imenso ter o senhor aqui hoje, e as portas estarão sempre abertas. Quando o senhor tiver que avisar, vamos lá, o senhor será sempre bem-vindo. Qualquer aqui. projeto que o senhor quiser divulgar, a gente joga aqui no podcast, nas nossas redes. Graças a Deus temos uma boa audiência. Então, eu vou lançar agora, tá para lançar. Só terminar a parte de ajustes de arte. Tem 30 podcast meu pronto de cirurgia bariátrica. Tá vendo? Vai lançar isso? Já tem 30 pronto, já tem outros 10 de robótica que já estão inscritos. Tá faltando eu falar. Tô falando, gente. Em breve deixaremos o link aqui Tô também. falando, vamos divulgar. A gente ajuda a divulgar. Né, com nas certeza. nossas redes Gratidão. também. Isso aí é utilidade pública, isso aí não é nem... Não, mas porque tem muita coisa que é interessante. E, sabe, o que eu vou levar para o hospital? O que eu vou pôr na mala? Sabe, agora que está na moda, né? Unha em gel, cílio postiço. Tem que tirar, não tem que tirar? Porque às vezes na consulta passa. Passa batido. E você faz pequenos podcasts de pílulas, 3, 4, 5 minutos, ajuda. Não, a gente não vai nem ajudar, isso não é nem ajuda, a gente vai divulgar mesmo, porque é utilidade pública, isso, como o Wagner falou, é muito necessário. Dr. Fernando Leal. Gente, olha, gratidão. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva porque vale a pena, viu? Hoje nós tivemos a presença do Dr. Fernando Leal. Tem muita gente interessante ainda para participar com a gente aqui. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Parabéns, viu? Foi uma delícia, delícia. E de verdade, quando me contaram, eu não imaginei que ia ser tão divertido. Sensacional. Porque fica mais gostoso, né? Bater papo, né?
Puxa, obrigado de coração. Gratidão, doutor. Gratidão, perfeito. Quer deixar um recado final aí? Não é um recado, é só realmente agradecer. Acho que nós falamos demais, já senão daqui a pouco o chefe lá vai cortar a gente. Gente, fiquem com Deus então. Muito obrigado por terem ficado até o fim. Se você não assistiu isso ao vivo com a gente aqui, depois você também pode deixar o comentário, enfim. Já se isso. inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa seu like. Até a próxima.